Pronto, iniciou a gravação. Ok. Bom dia, pessoal. Bom Hoje dia. nós vamos fazer uma aula aí, um aulão. Tira dúvidas, bater papo, trocar ideias, conversar. Nós vamos deixar aí, o Miranda nos forneceu aí esse link. E nós temos aí até às 11 horas pré-marcado, mas que puderem falar. E também, se tiverem alguma coisa para comentar, para ajudar e também colaborar, sem nenhum problema. É bem interessante que a gente possa fazer. Né? Acho que o microfone está aberto, Sérgio. Aí, vamos trocar ideia. Tivemos bastante dúvidas a respeito do Lattes aí. Eu vou começar com esse esquema do Lattes. Depois tem um pessoal que também está com uma dúvida nós temos algumas famílias que vêm baseadas em piso e a gente não consegue trabalhar com essas famílias. Também eu fiz um esqueminha ali, dá para a gente trocar uma ideia isso daí. E se tiver alguma coisa, Miranda, também que você imagina que a gente possa também abordar, e as pessoas que tiverem alguma dúvida, vai postando aí, e a gente vai conversando, e daí a gente vai trocando dúvida, e pode fazer pergunta, pode parar a qualquer hora, tá? Não precisa ser assim, esperar, não, levanta a mão, a gente vai conversando. Eu recebi aquele Lattes Revit última versão, e eu só instalei no notebook, não instalei aqui. Nós vamos... vou fazer aqui a instalação para que a gente possa ter uma ideia. Felipe Zanata entrou aí, gente finíssima pra caramba, nosso amigo Zanata aí lá de Goiânia. Então aí, tá entrando tudo mudo, daí depois vocês ativam quando entrar aí, tá ok? Beleza? Esperamos um pouquinho, mais uns 5 minutinhos para a gente começar já aqui, ou Miranda, o que você acha? Você que sabe, você que manda aí. Tá. Pode ficar à vontade. Fala, Zanata. Esse aí é o grande chefe Zanata. Bom demais, tudo bem? Bom dia, pessoal. Fala, Zanata, bicicleteira agora. Iron Man, é um pouquinho pior. É um pouquinho pior. Eu era só bicicleteiro, só. Você só conhece a versão da bike, a da corrida, do nada a gente não posta. Pessoal, é o seguinte, é interessante que todo mundo se apresentasse aí, breve, eu sou de tal lugar, o que faz, né? Para que a gente possa conhecer quem é que está participando aí, pode ir começando aí. Bom, eu vou começar então, né? Sou Fernando, sou de Goiânia, da FPM Engenharia, e estou aqui grato a essa iniciativa sua, Roberto, parabéns. E vamos ver, vamos aproveitar aí, vamos trocar ideia, todo mundo. Minha sogra, na época, resolveu tirar uma soneca. Oi, sou Sérgio Luiz. Sou Sérgio Luiz, eu sou de Curitiba, amigo, vários anos com nosso amigo Roberto aí. Eu acabei de postar aí no grupo do ar-condicionado, um projeto antigo que eu já fiz do ar-condicionado Erasto Beto, né? Mamografia, radiografia. Mas eu sou com 36 anos de serviço de engenharia. Agora só desde 2016 estou trabalhando no sistema home office. Feito? Roberto, eu acabei de abaixar aquele aplicativo que você deu, a última versão aí. Feito? Ok. Eu vou instalar ele aqui e trocar umas ideias aqui. Feito. Um abraço para todos aí. Abraço. O Oscar está sem microfone, ele só mandou no chat ali. Oscar, okay. Desculpa. Meu nome é Pedro Arthur, trabalho junto com o Fernando na FPM Engenharia, fazendo projetos de ar-condicionado. Sou projetista há 6 anos. De Goiânia também. Está aberto a todos aí, quem quiser se apresentar. Só ligar o microfone e falar. Bom dia, meu nome é Flávio, eu falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu trabalho com projetos de HVAC desde 2009, quando eu ainda era estagiário na engenharia mecatrônica, e
Nessa época eu vi que no nosso estado só tinha um engenheiro mecânico que trabalhava com HVAC, eu terminei a mecatrônica e fiz a mecânica. E aí a gente está, desde então, projetando, aprendendo aí, buscando cada vez mais aprender, né? Que é o objetivo nosso, a gente nunca para de estudar, né? Bacana. Semana que vem estou aí na sua terra, Flávio. Ah, que bom. Vamos combinar alguma coisa aqui. Tá ótimo. Comer um trem junto. Legal. Obrigado, Flávio. Pedro Arthur. Pedro já falou. Já. O Leonardo. Mestre, acho que não quer se apresentar, não. Bom dia, me chamo Leonardo, eu trabalho na Planenhack, Engenharia Térmica. Já estou no ramo há 13 anos. Sou aqui de São Paulo e também projetos de HVAC. Legal. Bom, beleza. Depois vamos se apresentando aí, pode colocar no chat também, né? Dá para colocar aí no chat aí, pessoal, só para a gente conhecer. Agamenon Cutucama, de Angola. Fala, Agamenon. Acho que deve estar mudo o teu... Tá mudo o teu microfone, Agamenon? Fala aí. Só ativar o microfone aí. Bom dia a todos. Bom dia, Agamenon. Viva. Seja um prazer estar nessa caminhada com os grandes mestres. Agamenon é lá de Angola, né? De Angola. Ele é engenheiro civil, tá com a obra lá. Muita gente boa, conversamos bastante aí pra caramba. Agamenon. Bem-vindo, Agamenon. Obrigadão. Obrigado. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui, daí vamos trocando ideia. É o seguinte, eu vou colocar aqui a minha tela. O que acontece? Nós recebemos, eu baixei a última versão do Lattes, um dos nossos objetivos é trocar uma ideia sobre instalação do Lattes e uso, e depois a gente passar para outros temas. Esse é o primeiro tema que a gente vai abordar. Eu coloquei uma lista ali de temas que a gente pode abordar, e daí vocês ficam à vontade para, de repente, perguntar algum tema, entendeu? Tem umas coisas que são bastante legais e que a gente gosta bastante de trabalhar. Daí, o que acontece? Esse Lattes HVAC, Lattes Revit, desculpa, ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu comecei a trabalhar com ele em 2018. Era bem mais diferente do que está agora. Então, essa versão que eu recebi, que é a 241, ela vem com 2 arquivos, é um arquivo zip e esse arquivo Z01, que sempre vem 2 arquivos, você descompacta, ele zipa o outro e cria um executável. Então, é interessante que quando você for executar, que execute como administrador. Para algumas coisas que precisa, porque dentro do Windows você precisa gravar algumas coisas, então é interessante que execute como administrador. E toda vez que for instalar, a versão, ela desinstala a anterior e instala a nova versão. Mas aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer 2 processos. Um processo é esse que eu estou fazendo agora, que é o de desinstalar, entendeu? Ele vai dizer para você que você tem que desinstalar, você desinstala. Depois do próximo processo que você acionar, ele vai instalar. O que acontece? Tem conversado com o pessoal lá da Coreia, passado algumas coisas para eles. Essa versão ela funciona desde o 22 até o 26. Então, não precisa você instalar novamente se você instala uma nova versão de Revit. Aí você finaliza e daí pode, botão direito, executar como administrador e instala novamente. Atualmente, o Lattes Revit instala e ele traz todas as famílias, mas tudo no 2022. Por quê? Para não encher o teu computador. Quando você aciona com outro Revit, se for 24, 25, ele puxa a família, atualiza para você. E todas as famílias que são puxadas são atualizadas em tempo real.
Aqui, aceitar sempre os instalações, aceita e pronto. Né? Aqui, quando você instalar uma vez, sempre usa o mesmo nome, para que fique bem certinho e não atrapalha você depois que a LG recebe isso lá e alguém autoriza você, entendeu? Porque a primeira vez que você instala, ela diz assim que fica válida por 14 dias, mas depois é atualizado automaticamente. Esse serial number sempre é Lattes Revit. Sempre Lattes. Se aparecer alguma pergunta aí, Miranda, por favor, me dá um toque, que às vezes não presta atenção ali. Tá bom. Obrigado. E aí você instala pela segunda vez. Instalando pela segunda vez, ele vai ficar instalado. Tainara entrou aí. Tainara, tudo bem contigo? Opa, mestre Roberto, tudo bem? Estamos aí. Estamos instalando aqui o Lattes Revit. O Sérgio não tinha instalado aí, Sérgio? Você pode rodar. E assim, só funciona com Revit, ele não funciona fora, tipo Lattes HVAC, que funciona. Minha filha veio prestigiar aí, tá vendo? Bem aí. Aí o que acontece? Você termina essa instalação, o sistema fica pronto. É interessante que você reinicialize o micro para que fique legal. Mas, às vezes, dá para funcionar sem reiniciar o micro. Entendeu? Pronto, ele instalou, finish e pronto. Na primeira vez, quando você instala, quando você não tem ele ainda, ele vai aparecer uma tela para você preencher. Mas no nosso caso, no meu caso aqui, não tem essa tela, porque eu já instalei várias vezes, então não aparece essa tela. E a primeira vez que você for instalar, utiliza o ícone do Lattes Revit. Por quê? Porque o que está acontecendo é o seguinte: antigamente, o Lattes tinha uma versão europeia, que era global, digamos assim, e uma versão Latam e uma versão Brasil. Depois de agora, ele unificou em uma versão só. Antes você tinha que desinstalar a versão Latam e instalar a europeia. Desinstalar a europeia e instalar a versão Brasil. Hoje não. Hoje você instala uma versão só e você escolhe. Aqui é bastante importante o seguinte: nessa versão europeia tem umas coisas que não tem aqui no Brasil. Então, não vem para o Brasil. Então, é interessante que você escolha Brasil ou Latam. E eu tenho colocado em meu grupo, e eu gosto de trabalhar com a versão Latam, por quê? Porque nessa versão tem todos os equipamentos que, às vezes, não tem na versão Brasil. O que vai acontecer? Os códigos da Brasil, talvez, são diferentes. Mas você fala com o pessoal da LG, que deve ter alguém participando aí também, no grupo tem também, e aí você pode mandar, talvez converte. É que muitas vezes a gente precisa ou quer instalar alguma coisa que você está procurando, como, por exemplo, um cassete 24.000, um cassete 18.000 e assim por diante, e às vezes não tem lá. Cassete 21.000 é interessante vocês observarem que não vem para o Brasil pela LG. Pode ter para outra empresa para VRF. Para outras coisas tem. Então, eu escolho sempre Latam. E esse ícone que nós temos aqui, ó, do Run Update, aqui, o que acontece com esse ícone? Agora, ele atualiza as máquinas. Então, por exemplo, você passou aí 6 meses trabalhando e tal, vai lá e atualiza. Agora, prepare, porque ele leva umas 2 horas. Então, é interessante que você faça à noite ou deixe instalando alguma coisa. Ele busca todas as novas máquinas e joga para o teu computador. Então, esse update aqui, ele só faz atualização dos equipamentos e tudo que tiver novidade. Ele não atualiza o software, ele só atualiza isso aqui. Geralmente, quando atualiza o software, eles mandam para a gente, e no meu caso, eu recebo sempre, e aí atualiza. Mas quem tem o partner da LG, ele atualiza pelo partner, lá você vai no partner, daí tem partner Brasil e partner global. Você pode fazer inscrição, é gratuito, tudo, e você baixar todo o software, tudo que você precisa. No internacional, precisa de uma aprovação. Aí você tem o cara que faz contato contigo e tudo mais, que é o pessoal que atende o dinheiro de aplicação, e ele vai liberar para você. No nacional, geralmente libera logo em seguida, entendeu? Não é tão problemático. Isso falando no caso da LG. Assim, nós estamos trabalhando nesse grupo aí, esse grupo foi criado aí na época quando a Corse estava na LG, a gente criou esse grupo, mas é um grupo assim que não é ligado, não é da LG, é um grupo nosso, entendeu?
Só que todo mundo que a gente colocou aí foram as pessoas que participaram do curso comigo e outras que aprenderam a trabalhar com lápis. Então, aqui a gente pode falar de outros concorrentes, falar de outras marcas, sem nenhum problema. Aqui é mais ou menos, é bem livre o negócio, entendeu? Então, assim, complicado. E eu estava na PIEP trabalhando um tempo aí, fiquei meio off, mas aí eu estou em casa agora, trabalhando, então, às vezes, as pessoas me chamam e, dando tempo, a gente pode tirar alguma dúvida, assim, pontual. E o que acontece? Agora, como ele pegou, se eu for aqui, no meu caso, eu tenho um template que eu utilizo, que esse aqui abriu 24, eu vou abrir ele no 24, no meu template ele carrega. Se você instalou a primeira vez e você não tinha ainda o lápis instalado, ele vai aparecer os ícones tudo cinza ali. E aí você tem que habilitar para ele começar a trabalhar. Aqui, ó, quando vem com essa aba dessa forma aqui em cima, o Lattes Revit, quando você clicar nessa aba, aqui vem tudo cinza se você nunca instalou ele. Então, não está ativo para você. Então, aqui, ó, você vai no Project Information e aqui você coloca os seus dados e ele ativa na hora. É só preencher isso daqui, para quem não tem ainda, que não instalou. Então, é interessante você já colocar isso aqui. Ele vem lá com Albany, no primeiro, mas você pode colocar aqui Curitiba, uma escolha sua, e essa escolha aqui não traz assim, problema para você em termos de execução. A não ser que, se você mudar aqui, a hora que você escolher a máquina, fazer uma HU, alguma coisa, quando você manda para o Lattes HVAC, ele vai te incomodar porque você mudou uma condição que não era a condição ideal, então você não conseguiu fazer. Eu costumo não mexer nisso e deixo porque a gente trabalha com isso aqui em na plataforma brasileira, alguma coisa assim, entendeu? E aqui no Designer, você coloca aí teu nome, e no Customer Information também você coloca alguma coisa que você queira colocar, e informações gerais do novo projeto. Então, ok. Quando eu fizer um ok aqui, ele libera todos esses ícones para você, certo? Esse projeto setting aqui, o que acontece? Nesse setting aqui, ele está dizendo para você que o que vem de início, o que ele faz? Os que são de dutos, ele está no 2,6 metros. O que sailing type, que são às vezes cassete, alguma coisa, vem no 2,4 metros. E o all-mounted vem no 2 metros. Só para você ter ideia onde que está posicionado. Por quê? Você faz um corte, coloca lá e não acha a máquina. Então, você já sabe que está mais ou menos nessa altura que está aqui, em relação ao piso que você está trabalhando, né? Por exemplo, estou no térreo, estou no primeiro pavimento, segundo pavimento, assim por diante. E aqui, os Y Brent, que alguns chamam de RefNet, também, os header e as HR Unit. Essa é a posição inicial. Não quer dizer que você não possa mudar isso aqui, entendeu? E você pode mudar tranquilamente, entende? E aí, só para que você tenha uma ideia, mas você pode também mudar aqui, se você está fazendo alguma coisa que você está fazendo bastante coisa, então você já muda aqui e já cai no lugar certo para você, certo? Esse loading cooling aqui, eu não uso esse daqui, lá no Lattes da HVAC, tem como você preencher também lá. Aqui, se você quiser usar, eu uso do Revit, então eu não coloco isso daqui, não uso, mas você pode cadastrar, ou então, quando você faz todas a cálculo de carga térmica, ele vem para cá para você também. Eu não utilizo muito isso daqui. Esse caso aqui, ó, que veio agora, é esse chiller inverter. Mas o que acontece? Eles colocaram isso aqui, mas ele não está rodando. E outra coisa, para fazer chiller, para fazer alguma coisa de chiller, não teria que ter uns cálculos e a gente muda muita situação. Então, por enquanto, eu não sei ainda qual que é a ideia deles, o que vão fazer com esse chiller ainda. Então, eu não uso o chiller aqui. E aqui vem agora, começa aqui, ó, do Lattes VRF. Esse primeiro Brent é o comum. Esse segundo eu quero mostrar para vocês, que é o que você utiliza quando você tem máquinas de alta capacidade. Por exemplo, você pega uma Beltin 76, 1000 BTU e 96, e as caixas HR, as caixas que são caixas de
de recuperadora de calor, que utiliza em VRF quente e frio, cada porta, no máximo, 60.000 BTUs. E como você tem uma máquina com 76, tem que usar 2 portas da HU. Eu vou demonstrar depois aqui para vocês dar uma olhada. Já falei isso com o pessoal que participou do meu curso aí. Aqui os header normal e as HR. E aqui tem liquid pipe, gas pipe, que nós vamos utilizar, e o drawing check, para checar o desenho, como é feito no Lattice HVAC, como faz em qualquer outro, nos outros fabricantes também, como da IKIN, como a própria Hitachi e Midea, todos também fazem um check, depois um check system, que é esse aqui, que é legal. E esse DU Properties é para você trocar de equipamentos aqui de uma forma mais inteligente. E aqui depois tem essa Schedule Equipamentos, ele gera todas as tabelas. Foi aqui que eu comecei, quando eu comecei no Revit, eu às vezes não sabia nem fazer uma tabela, mas eles geram a tabela, peguei a tabela deles e comecei a trabalhar em cima e depois aprendi. E aqui a versão do Lattice que a gente está utilizando, aparece essa versão aqui. Então, o que acontece? Aí você iniciou. Agora, vamos lá, nós vamos fazer um projeto aí e nós vamos pegar uma interna. Aqui, ó, é o seguinte, ó, se você começar com Latam, vai até o fim com Latam. Começar com o Brasil, vai até o fim com o Brasil. Se você misturar, ele vai dar problema de cálculo, alguma coisa assim. Então, eu costumo começar com esse Latam aqui, e aí vou escolher uma máquina. Acontece que aqui, ó, eu costumo, cada um desses casos aqui, essa última letra aqui é projeto, é C4 e assim por diante. Então, eu escolho lá uma e elejo essa para eu trabalhar, e sempre trabalho com essa. Para mim fica mais legal, fica mais interessante. Você viu que ele atualizou lá o equipamento. E quando você coloca ele aqui, ó, ele já está no 2,40 lá. Ó. Tá vendo? Ó? Qual é a elevação que ele colocou? E aí, o que eu faço? Se você duplicar essa máquina aqui, eu uso aqui, pessoal que trabalha aí, eu clico no Ctrl e puxo a máquina para fazer uma cópia. Ou no teu famoso Ctrl+C, Ctrl+V também, dá para você atualizar. E aqui a máquina é só você girar, o pessoal que conhece bem do Revit de equipamentos sabe que é só girar para ele ficar aqui. Essa família já vem com os 2 conectores. Aqui no caso, 1/4,5, porque essa máquina é de 1/4,5. E só exemplificando aqui, ó, esse ODU Properties, do que ele é? Você clica nele e clica na máquina, ele vai abrir de novo para você aqui, para você mudar a capacidade, se você quiser. Fica mais prático. Então, lá, vamos abrir, eu quero acima de 18 essa. Ele traz e monta para você. Acontece que se você mudar até as máquinas que são do mesmo chassi, que é 8, 9, 12, 18 e 15, ele não altera, se você está conectado, ele não desconecta. As que são um chassi diferente, ele vai mudar, porque daí a altura do conector é diferente. Mas tudo bem. Aqui, quando você traz isso daqui, daí você vai lá buscar um branch. Vou buscar esse cara aqui. Aí observa o seguinte, aqui nós estamos no 2,40, e aqui você está com esse cara aqui no 2,70. Eu vou deixar ele aqui no 2,70, para a gente poder ter mais ideia. Eu gosto de deixar assim, por quê? Porque quando você cria uma linha, e essa linha você precisa subir ou descer, dependendo, é só você clicar nele e puxar a linha, ele puxa a linha inteira e não quebra a conexão. Porque muitas vezes você fala, eu vou ajustar a conexão na mesma altura do cassete. Não dá para você ajustar a altura na mesma do cassete, por quê? Porque nem todo equipamento tem a mesma altura desse coisa aqui. Você pega um de 2 vias, você pega um de 1 via, e essa altura dos conectores aqui não são a mesma. Então, se você tentar ajustar o RefNet para a altura de um determinado equipamento, seja ele aqui, seja ele na Carrier, seja ele na Hitachi, a mesma coisa vai acontecer. Elas são de alturas diferentes, porque essa máquina aqui tem uma altura e a máquina de 24 tem uma outra altura. Então, é interessante que você observe isso para não te trazer problema na hora de você fazer uma verificação e alguma coisa. E agora, um erro bastante comum que o pessoal faz, daí é interessante a gente observar, ó, essa máquina aqui já é uma máquina de diferente altura. Ó. Veja que a posição, inclusive, dos conectores são diferentes. Isso fisicamente funciona assim mesmo. Então, é interessante manter o branch numa altura determinada. Aí, se você, com Ctrl, você duplica esse cara aqui, com Ctrl, duplica esse cara aqui, com Ctrl, você duplica aqui,
E eu deixo assim, dar uma ajeitada aqui na mesma linha, para ficar mais fácil. Agora, as máquinas estão para cima, tudo lá. E essa aqui está para baixo, essa aqui está para cima, essa aqui está para baixo, essa aqui está para cima, mas tudo bem. Eu vou inverter esse cara aqui, eu vou colocar ele dessa forma. E você se bate a barra de espaço, ele gira no eixo dele. Certo? Dispensar a meeting, agora preciso de sua atenção. Fernando, acho que é só acessar guia meeting, é isso? Então, vamos lá. Eu vou posicionar ele aqui, beleza? Então, vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Para você conectar, de pipe, e daí você conecta esse cara nesse, e esse aqui nesse daqui. Ficou muito perto esse cara aqui, depois você pode movimentar ele, eu vou deixar ele assim, mais ou menos. E esse daqui, eu vou deixar ele aqui, mais ou menos daqui assim. E agora, vamos lá, ó. Liquid pipe, eu vou daqui para esse cara, e vou desse daqui para esse daqui. E vou conectar esse daqui para cá, e esse daqui para cá. Esse cara daqui, opa, liquid pipe, daqui para cá. E vou conectar esse daqui aqui, e esse daqui aqui. Agora, observa o seguinte, se eu der um TG aqui, ó, eu estou com um quarto aqui, estou com um quarto aqui, estou com um quarto aqui. Essa máquina aqui com uma 3/8, que é uma 24, e essa máquina aqui é uma de 1/4, que é a primeira linha. No caso do Lattes Rep, se você fizer só a primeira linha de líquido, ele já calcula para você. Então, é interessante que você faça, corrija tudo que tem de problema, e depois você coloca a segunda linha. Eu costumo colocar as duas linhas, por quê? Porque depois eu preciso do quantitativo. Se você vai fazer só exportar para o Lattes da HVAC, lá ele dá o quantitativo, você pode utilizar lá também, que ele vai dar o quantitativo de gás e de líquido. Também dá para você usar. E observa outra coisa, o seguinte, ó, esse equipamento aqui, ó, que é um branch, ele vem sem nenhum nome, ó. Roberto, mas então você pode fazer ele só com a linha de líquido? Pode fazer. Eu vou fazer aqui e vou te mostrar como é que funciona, Fernando, é interessante. Eu nunca fiz assim, não. Não, dá para fazer sim, dá para você fazer. Então é o seguinte, ó, aqui, esse cara aqui, ó, tá com Y branch, sendo que os códigos, todos aqui são diferentes, tem vários códigos da LG. O que acontece é que quando ele calcular, ele vai colocar o nome para você, isso daqui. A geometria dele não muda. Outra vez alguém me perguntou se a geometria mudava. Aqui, ó, você tem as entradas e as saídas, você pode alterar, mas se você alterar, vai dar problema no teu cálculo. Então, é interessante que você mantenha isso aqui dessa forma, para que não dê problema no teu cálculo. Outra coisa que é interessante é o seguinte, dentro do Revit, como é que a coisa funciona? Você tem fornecimento hidrônico e retorno hidrônico, tanto para gás como para água gelada. Então, os parâmetros, quando você aciona, quando você carrega o Revit lá de início, o sistema de tubulação que vem, ele vem com o sistema de tubulação de fornecimento hidrônico, retorno hidrônico e mais alguma coisa que acho que vem ventilação, sanitário e água fria doméstica. Isso aqui eu já alterei. E se você vai fazer, por exemplo, um fornecimento hidrônico, que vai ser um avanço de água gelada, você usa o de fornecimento hidrônico, duplica e daí troca de nome. Se for retorno, por exemplo, retorno de água gelada, você vai fazer retorno de água gelada. E se você tiver, por exemplo, água de condensação, você tem avanço de água de condensação e retorno de água de condensação. Da mesma forma você atua. Você coloca fornecimento hidrônico e cria um sistema para depois você fazer seus cálculos, para você fazer as suas verificações, aplicar filtros, tirar, por exemplo, quantitativo de diferentes que você quer. Eu preciso só da água gelada de avanço, só do retorno, ou da água de condensação, caso a condensação não tem isolamento, por exemplo, aí você pode separar essas coisas. Então, é interessante que quando você for fazer, você faça assim. E os plugins não são diferentes. Os plugins, tanto o plugin da LG quanto outro plugin que você vai ter por aí, ele vai tender a trabalhar com o que tem de original, de nativo do próprio Revit. Então, se você mudar isso aqui
que está como retorno hidrônico para outra coisa, pode ser que você tenha problema no cálculo, certo? Então, eu costumo deixar, e depois, quando termino ele, se eu quero até trocar de fabricante, alguma coisa, depois eu posso mudar, não tem problema. Mas é interessante que você deixe ele assim. E a linha de gás vai ser retorno hidrônico. E agora é o seguinte, eu vou colocar aqui um equipamento, uma condensadora. Vem aqui no ALDEU e vou colocar uma condensadora. Aqui é muito interessante você ficar bem atento. Por quê? Aqui você tem o Multi-V4, que é o mais anterior, depois você tem a água, depois você tem o Multi-VS, que são essas pequenininhas, que são as mini VRF, que dá para você fazer também aqui. Aí você tem também a Multi-V5. Na Multi-V5 você tem o seguinte, você tem um sistema heat pumping e você tem um sistema heat recover, o Leonly e assim por diante. Tem o Pro também, tem esse aqui, todos esses daqui. Quando você escolher uma, segue sempre aquele. Não muda porque vai ter problema contigo na frente. No meu caso aqui, eu vou pegar aqui um heat pumping, por exemplo. Vou pegar esse cara aqui, eu vou pegar qualquer condensadora, vou pegar uma condensadora de 120 e vou colocar. Por quê? Porque eu não sei qual é o cálculo que vai dar. É justamente isso que é interessante, porque quando você trabalha no software de qualquer fabricante e você está desenvolvendo lá o projeto, você não escolhe a máquina lá de início. Você vai colocar as evaporadoras e, dependendo da capacidade das evaporadoras, calcula a condensadora, correto? Isso acho que basicamente são todos os fabricantes. Aqui nessa daqui tem uma coisa interessante, ó. Aqui hoje a LG proporcionou o seguinte, ó. Você pode conectar ele por baixo, que tem um conector, ou lateralmente. Você pode conectar esse conector. Tem alguns fabricantes que já mandam assim, entendeu? Tem fabricante que não manda, daí você tem que fazer, entendeu? Aí é interessante você observar para você poder ter ideia como é que o fabricante manda e você saber... O Matheus tem uma pergunta. Opa, bom dia, Roberto. Tudo Opa, bem? tudo bem? Bom dia, pessoal. Uhum. Uma dúvida que eu tive, tá esperando finalizar um pouco, mas já que você está Não, comentando pode sobre isso, perguntar. sobre a junção das máquinas, às vezes quando a gente vai trabalhar com mais de uma, atualmente, como que é feito? Se o Revit se o Lattes Revit ele já faz a junção das duas, ou a gente tem que fazer aquela forma que você tinha explicado? Ele não faz. Você pegar lá, vamos pegar aqui uma máquina que tenha dois módulos. Ele não faz FNET, né? Não, ele não faz a montagem da segunda condensadora. E o que ele faz? Ele vai colocar na primeira condensadora que ele entende que é a primeira, que é a master, né? E depois dessa junção você tem que fazer no braço daí. Entendeu? Não tem ainda, eles não desenvolveram algo desse jeito, entendeu? Mas ele manda para o Lattes HVAC certinho, para você poder só colocar as distâncias. Exatamente. Lá ele manda para o Lattes HVAC, daí você pode fazer lá, porque lá, quando você coloca no Lattes HVAC, ele também não monta para você, mas ele mostra lá para você que tem duas máquinas e você pode colocar, vamos supor que você tem mais que 1 metro e pouco, como recomenda cada fabricante, né? E aí você faz a conexão, e ele já manda a conexão lá, né? O Lattes HVAC também manda, entendeu? Mas daí você pode fazer. Eu acho que por isso eles deixaram só assim, tá ok? Fechou. Obrigado. Falou. Então, aqui é o seguinte, ó. Até alguns macetes, quando você trabalha, por exemplo, você está aqui no piso térreo, e essa máquina vai ficar lá na cobertura. Ou você está você está lá em cima e a máquina está embaixo. Então, depois a gente vai entender umas manhas aí, porque quando você tem um shaft, você tem que subir pelo shaft, e eu gosto de... Aí você tem que fazer um corte e subir pelo shaft. Mas dá para você fazer uma manha aqui que você já leva a máquina lá para cima para você trabalhar. Mas vamos trabalhar com ela aqui. Observa que ela ficou no piso, ela está no zero. A condensadora está no zero. E as suas máquinas estão no outro nível, certo? Estão no outro nível, ó. Elas estão no nível acima. Ela começou no zero. Mas tudo bem, dá para você fazer assim, deixar assim. Então está aqui. Aí, o que acontece? Agora nós vamos ligar esse RefNet, esse branch, na máquina. Então, a mesma coisa. Liquid pipe, você liga daqui e aqui. E ele pergunta, por baixo ou pela lateral? Eu vou dizer que quero por baixo. Ele vai fazer para você e vai mostrar para ti lá que ele entrou por baixo. Ó. Ele desceu lá e ficou por baixo da máquina. Ó. Tá? Ele conectou pelo conector de baixo.
Depois você pode mudar, cortar, fazer como você achar melhor também. Entendeu? Então, vamos lá. Finalizou o teu projeto, a primeira coisa que você faz faz a checagem, cria um sistema desse daqui, faz a checagem, depois você faz as tuas firulas, as tuas coisas que você quer fazer, entendeu? Então, vamos lá. Eu vou aqui no Drawing Check para saber se você tem alguma coisa desconectada. Se você tem uma coisa desconectada, quando você clica no equipamento e coloca aqui, ó, e ativa essa caixinha, ele vai mostrar para você qual é o equipamento que está com problema. Aí você vai lá resolver o problema que você tem, entendeu? Se ficar vermelho, está desconectado, aí ele mostra para você. Ele vai lá no sistema. E a mesma coisa que nós temos aqui no Analyze, quando você vai analisar, e você pede, eu quero analisar alguma coisa de conexão com tubulação dentro do Revit. É a mesma coisa que vai mostrar para você. Aí, no caso, nós temos aqui tanto o dreno com o outro tubo que não está conectado, mas as conexões estão tudo certinho. É a mesma situação, vamos dizer assim. Vai verificar para você. E, ok. A gente vou deixar assim e pronto. Beleza? Agora, o que é interessante agora é assim, ó. Eu estou aqui com um quarto. Essa bitola aqui, ó, ele pegou a bitola que veio da máquina, porque ele pega a bitola que vem da máquina. Aqui, quando ele faz aqui, ele pega a bitola que vem da máquina também. Tanto que essa aqui pegou 3/8 e essa aqui pegou 1/4. Então, sempre essa árvore, essa primeira parte aqui, ele vai pegar sempre a bitola da máquina. E daqui para trás, ele vai manter 1/4 até que você recalcule as coisas. Então, observa lá, ó, eu estou com esse branch, lá em branco, e estou com essa bitola aqui de 0,5 polegada. Ela provavelmente pode permanecer a mesma. Então, vamos lá. Ó. Quando você vem aqui no Check System, esse cara aqui que é interessante. Aqui você já observa, ó, que está com 78% de combinação. O drawing, o sistema está ok, entendeu? E aí você pode exportar para o lado do HVAC sem fazer nada, só para ele simplesmente exportar, e lá você calcula, ou você analisar aqui. Quando você faz a análise aqui, ó, ele vai analisar e vai trocar as bitolas. Observa que já trocou as bitolas aqui, ó. Já passou para 1/4 aqui, já passou, a meia ficou, porque geralmente é a mesma, e daí você dá um ok e fechou, ó. Pronto, ele calculou para você e trocou os nomes dos branch. Isso aqui você vai mandar lá para o teu comprador e ele vai fornecer para você a máquina o equipamento que você definiu, entendeu? Então, ele trocou, já colocou todos os branches nas numerações corretas. Esse aqui é o 3321, esse daqui é o 1621, que é quando a gente vai fazer no braço, a gente faz isso daí. Quando lá em 2006, que eu comecei a mexer com VRF, tinha que fazer tudo isso no braço, não tinha muita coisa. Era o High to Kit da Hitachi que eu aprendi, tem que fazer mais ou menos tudo no braço, as coisas. Então, aqui é o seguinte, só que você observou que essa máquina aqui estava com 78%. Você pode modificar ela da seguinte forma. Você vem aqui no Properties, clica aqui e clica na máquina. Consequentemente, eu não sei se tem alguém que não mexe com Revit aí, acho que só o Serginho que está mais assim, mas isso daqui depois de alguns toques... Por enquanto. Por enquanto. Então tá, ó. Está aqui com 78%. E aqui, ó, eu tenho todas as máquinas conectadas. E aí você pode escolher aqui qual é a combinação que você quer. Eu quero aqui com 117%. 117%. Então, a máquina de 80%. Quando você fizer aqui um OK, ele vai mudar. Aqui tem uma coisa interessante que acontece, daí já até pedi para ele dar uma olhada, que quando você está conectado no conector inferior, a máquina às vezes ela dá uma mudada quando você faz isso. Daí ela anda quebrando com as coisas aqui. Então, por isso que, às vezes, é interessante a tua interferência. O que eu faço? Eu tiro isso daqui e inverto a máquina. Não sei, isso aqui é uma coisa que eles talvez possam consertar futuramente. Eu simplesmente faço aqui de novo, dou um liquid pipe, clico aqui e aqui, e digo que aqui eu não quero deixa eu ver aqui uma coisa, liquid pipe, se está conectado lá. Eu acho que ficou uma conexão. Uma conexãozinha. No branch. Aqui no branch. Aqui. Fica mesmo, desculpa. Obrigado, Fernando. Aí, aqui, ó, ele não quer conectar, ele conectou por cima aqui. Então, o que ele fez? Ele fez essa conexão aqui, tá um BX aqui, e está conectado novamente aqui, conectei na lateral. Aí ele ficou um pedaço de tubo aqui embaixo que eu não apaguei.
No caso das máquinas single, aqui dá para você fazer isso. Essa área de manutenção, dá para você desligar aqui, que é o Clearance Zone. Daí você desliga ela aqui também, ela acaba desligando. É parâmetro de visibilidade, né? Sim ou não. Daí é tranquilo de você fazer. Pronto, ela conectou aqui para você. Então, se você vai trabalhar assim, sem nenhum problema, dá para você fazer. Certo? Agora, aqui é o seguinte, é interessante que quando você trocou uma máquina, que você trocou alguma coisa, você refaça olha, passou para 3/8, entendeu? Aí você refaça um drawing check e também você faça o check system. Por quê? Porque você trocou algum equipamento, trocou tubulação, alguma coisa você fez, ó. Aí você faz um check system. Agora, aqui é interessante o seguinte, ele aqui vai colocar os erros, se tiver algum erro, ele vai colocar aqui para você. Se essa máquina tiver muito abaixo da capacidade, ele vai dar um warning aqui para você, vai dar um aviso. Daí você verifica o que é. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou exportar agora para o Lattes HVAC. Eu vou lá e vou colocar lá num determinado lugar, deixa eu ver aqui, eu acho aqui um treinamento LG. Beleza? Vou salvar aqui. E aqui tem outra coisa também. Você pode fazer um report, aquele report que é feito no Lattes HVAC, no Lattes HVAC, pode ser feito aqui também. Se você fizer um report aqui, vamos lá no treinamento e fizer isso, ele vai gerar o mesmo report que você gera lá, entendeu? Mesmo report, ele vai criar um arquivo. Eu não tenho, nessa máquina minha aqui, não tem Excel nem Word. Acho que não tem Excel nem Word, eu uso só o LibreOffice, mas na outra máquina tem. Mas ele funciona igual. Então é o seguinte, quando nós exportamos, se a gente vem aqui no Lattes HVAC, que é o nosso comum, porque o teu usuário lá, o cara que instala, ele não tem Revit, ele não tem CAD, ele vai usar esse cara aqui. E quando você tem que fazer esse fluxograma, todos os fabricantes, pede que você faça umas builds do fabricante para que você possa fazer startup e assim por diante. As boas práticas aí nos remetem a isso. Então, é interessante. Agora, o que acontece? Aqui, nós temos um fluxograma feito no Lattes HVAC, você vai mandar abrir. Mas, no caso, nós vamos importar um SHD file, que ele fala lá. Então, é o import, você vai buscar ele lá. Quando você busca esse cara aqui, ó, deixa eu ver, onde é que estava o treinamento LG, C2 pontos, treinamento LG. Esse cara aqui que ele gravou agora. E vou dar um OK. Quando você vem para cá, ele traz já o fluxograma pronto para você. Entendeu? Ele está falando que tem a máquina, modelo que foram descontinuados. Tá bom, depois a gente vê isso que faz, mas isso aqui é só um aviso, algum modelo que foi descontinuado. E aqui tem todo o seu fluxograma, entendeu? Todo o seu fluxograma está aqui. Lá no Lattes Revit ainda não tem uma questão que eu já pedi para eles, mas não sei se vai ser colocado, que é a questão da automação da interligação das condensadoras. Porque a automação você coloca lá, você vai no diagrama de elétrica e aí você vê a questão, se você colocar algum, como é que fala? Você colocar algum controle aqui, ó, que você pegar na máquina e colocar um controle, ele aparece o controle aqui de outra corzinha aqui, são essas cores aqui que ele tem. E aqui também, ó, já vem a quantidade de, no caso, eu habilitei aqui, para você ver quantos cotovelos tem, e essas medidas aqui, ó, são as medidas que vieram do Revit. Não precisa você lançar de novo, nem copiar de CAD quando você faz no CAD para copiar para cá, ou vice-versa, entende? Essas medidas foram feitas lá no Lattes Revit. E aqui eu costumo fazer o seguinte, vamos só duplicar esse cara aqui, dar um copy, para criar um outro cara para a gente fazer um negócio aqui. Eu costumo colocar aqui os controles. Então, você pode fazer aqui um novo, um new, e colocar aqui um controle. Vou colocar esse controle. O que você quer trazer de lá? Quais os sistemas? Eu quero esse com esse, que já tem. Vou dar um OK. Que tipo de controle de modelo você quer? Adiciona o modelo, ele vem com a CZ. Vamos pegar aqui, tem o AC Smart, que é o mais comum, e tem o ACP. O AC Smart é para 128 máquinas, e o ACP para 256. E o EZ para 32 máquinas. Então, vamos pegar esse cara aqui. Aí você vai ter, ele tem dois conectores, ele tem dois canais. Vamos pegar o primeiro canal e vamos juntar com o primeiro canal daqui e vamos conectar. E vou dar um OK. Ele vai criar para você isso aqui. Exporta para o DXF e você tem essa conexão
dizendo para você como é que você conecta as condensadoras ao sistema de controle central. É interessante, você manda para o teu cliente, fica mais legalzinho, você entrega para quem, às vezes, as pessoas pedem esse tipo de coisa aqui. Roberto, Diga. só uma dúvida, por aí ele faz a parte de medição também, de vatímetro, ou não? Então, o que acontece é o seguinte, a medição de vatímetro, eu não sei se esse cara aqui faz, mas tem os controles aqui, eu não me lembro qual que é, da LG, que você adiciona. Inclusive, o Felipe fez para mim uma vez, você pode adicionar os controles. Isso pode adicionar. Eu ainda não fiz aqui, não sei, mas dá para adicionar. Beleza. Aqueles outros controles, porque quando você tem aqui, quando você vai aqui no sistema, configuração do sistema, aqui tem os outros carinhas que você utiliza, entendeu? Os PDI, por exemplo, esse cara aqui, esses outros. Eu não sei bem como é que utiliza esses caras aqui, não. Tem Modbus também, para gateway, também você pode colocar, entendeu? E você pode já configurar aqui, entendeu? Dá para fazer. Quem manja, acho que bem disso aí também, não sei se o Marcelo está por aí, Marcelo Ramos, e aí também ele manja da aula desses LATS HVAC. Então, pronto, aqui estando pronto, você grava o teu, ele gravou com conta, deixa eu ver aqui arquivo, salvar como, e aqui você tem todo um trabalho do LATS HVAC que você pode fazer, certo? Daí dá para você trabalhar, fazer como você quiser, mandar para o teu cliente e assim por diante, certo? Então, voltando aqui no Revit, é assim, ó, você aprontou isso aqui. Eu quero ver se isso funciona, no nosso caso aqui para Curitiba, a gente ir para baixo, a gente tem, vou fazer um copy aqui, ó, eu vou copiar todo esse sistema aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa máquina, e vou tirar toda a tubulação, eu vou ficar sem nenhuma tubulação aqui, e vou fazer o seguinte, aqui a gente usa muito, eu já fiz muito trabalho com, como é que a gente fala, com 3 tubos, né? Quente e frio simultâneo. Vou deixar aqui um exemplo para ficar mais fácil para a gente poder ter uma ideia, e está todos eles para cima aqui, só para a gente ter uma ideia. E eu coloco o quê? Você pega ali uma HR Unit, que são essas... Pessoal, se precisar perguntar qualquer coisa, pode parar aí. Aqui, aí eu vou pegar tem 1, 2, 3, 4, 5, né? 2, 4, 5. Eu vou pegar uma de 6 portas. Mesmo que fique uma vazia, não tem problema. Mas daí você coloca ela aqui, ela já veio e tem todas as conexões. Só uma curiosidade para vocês, assim, quando eu comecei, eu não tinha esse plugin, não conhecia, e eu tive que montar essas HR, eu tinha um projeto desse daí, e eu configurei conector por conector desse daqui, sendo que agora o negócio depois veio pronto. Eu fiquei, assim, tem que configurar um por um para poder conectar. E a Keila Kotaira, que foi minha professora, me ajudou a entender isso aqui, e eu tive que fazer um por um. Depois eu falei, cara, é impossível, você tem que fazer toda vez. Aí que o Marcelo me conseguiu esse plugin. Então, vamos lá. Eu vou aumentar aqui uma máquina, só para ter mais uma máquina aqui, para ter as 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando você faz aqui, o que acontece? Vai liquid pipe, a mesma coisa. E vou daqui para cá. Aí você viu que ele pegou a primeira aqui, ó. Se você colocar para as outras, vai cruzar. Então, você pode voltar, você sabe que ali é o primeiro. O que você faz? Pega aqui, clica e coloca na última. E daí vem clicando na outra. Vem na outra. E vem clicando aqui na outra. E vem clicando aqui. E vem clicando aqui. Aí ele já monta para você. Agora, é interessante que você já está aqui mesmo, já está aqui, faz o gas pipe aqui. Gas pipe na última. Aí você vem clicar na última, na próxima. Aqui você clica na próxima. Clicou lá, clicou aqui. Tanto faz se clicar antes lá ou antes aqui, não tem problema. Se você tá aqui, você clicou gas pipe, clicou aqui, ele também faz. Tá vendo? Ele também faz. Dá para fazer assim. Certo? Aqui acho que cruzou um, mas deixa eu voltar aqui, que ele acho que cruzou um negócio aqui que eu acabei tirando, ele acabou cruzando um cara aqui. Porque tem uma faltando aqui. Deixa eu ver. Gas pipe. Não sei se está sobrando ou faltando uma aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acontece quando dá algum erro, você pode fazer isso aqui. Apaga de novo. Dá um voltar aqui.
Você pode apagar toda essa coisa aqui, ó, porque se você for fazer isso no braço, daí demora muito você fazer linha. Se você fizer assim, ó, você faz rapidinho e não tem nenhum problema de você conectar as linhas novamente, ó. Você não precisa traçar a linha de novo. Que isso agiliza o trabalho aí. Nós estamos sendo preocupados com o tempo. Aqui ele vai nessa última, esse daqui nessa última. Opa, porque está conectado, por algum motivo. Deixa eu ver se está conectado aqui, se tem alguma conexão, não. E daí, gas pipe, você vem daqui aqui, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Ele conectou todo mundo, ele não conectou essa cara aqui, deixa eu ver, como é que ele conectou na outra? Uma, duas, três, ele tá, o que ele conectou na outra lá, deixa eu ver. Nós estamos aqui, uma, duas, três. Então, uma, duas, três. Esse aqui é a quarta, está conectado onde? Não sei o que está pegando aqui, mas depois até dar uma verificada aqui o que aconteceu. Mas tudo bem, vamos lá. Alguma conexão aqui não deu certo, não sei por quê. Vamos ver se está com erro, o que acontece. Aí eu venho aqui e pego uma condensadora da mesma forma. Só que nesse caso, eu vou ter que mudar isso aqui de heat pumping para heat recover, que é essa daqui, certo? Por quê? Porque daí eu tenho lá uma caixa HR. E essa heat recover vem com 3 tubos para você poder conectar. Você pode colocar um refinet também para conectar várias, sem nenhum problema. E aí, você coloca a máquina aqui, a mesma coisa. Liquid pipe vai ligar daqui a aqui. E não quero aqui por baixo. Você vai ligar o gas pipe daqui a aqui. E sim. Ele conectou por baixo aqui. Eu não queria conectar para ele por baixo. Vou voltar aqui que eu não queria conectar ele por baixo. Eu dei um clique aqui em algum lugar que ele bagunçou. Às vezes dá uma bagunçada no... Aí. Eu vou voltar aqui, porque eu quero fazer liquid pipe aqui e aqui. Não quero. E eu quero gas pipe daqui e aqui. Não quero. E depois eu vou fazer... Esse daqui é o gás de alta pressão. Esse cara aqui. Eu vou clicar aqui e clicar aqui nela. Observa o seguinte, ó. Às vezes você deixa a máquina um pouquinho fora do lugar, ou um pouquinho muito próxima, ele acaba pegando da outra conexão, essa conexão de cima. Eu costumo deixar a máquina numa posição que me favorece esse tipo de coisa. Então, eu coloco numa posição, depois conecto, fica mais fácil. Por quê? Porque plugin, nem todos eles são milagrosos também, né? Não é bem assim a coisa. Mas se você deixar ela um pouquinho separada, ele com certeza fará para você essas conexões. E ele fez aqui todas as conexões, ó. PX. Olha lá. Ele conectou todas as conexões e você está com o sistema aí funcionando, ó. Ele faz. O que eu falei para você é o seguinte, se você deixa ele com essa bengala aqui, com essa sobra, quando você sobe ou desce a linha, ele não traz problema. Por quê? Porque no caso aqui da HR, eles já saem, tem uma que está mais baixa lá, provavelmente que está mais baixa. Ele já sai numa posição aqui, ó. No caso da HR, tem uma posição que ele sai com uma posição em cima, outra embaixo. Mas no caso dos refinetes, não. Isso é tudo na mesma posição. Então, por exemplo, se você pega um novo refinete, Y-Branch aqui, novo refinete, e coloca aqui, ele vai estar na mesma altura desse. Depois que você termina a linha, sobe ele um pouquinho, ele vai subir a linha inteira. Então, essa é uma coisa interessante. Outra coisa, assim, que eu lembrei, deixa eu ver aqui, drawing check, se tem alguma coisa errada, deixa eu ver. Ó, ele está conectado a todo mundo, pode ser que não tenha alguma coisa conectada ali, mas está conectado a todo mundo. E aí eu vou lá no System Check e vou ver o que acontece com esse cara. Ele não está ok, você dá um System Check e ele faz. Então, aqui, vale algumas observações da seguinte forma, ó, ok. Você pode exportar também para o lado da HVAC, vai embora. Aqui vale a observação o seguinte, quando você tem aqui, ó, você vê que está retorno hidrônico. O que tem acontecido muito é assim, quando você
desconecta. Ou então, quando você troca HR, vai acontecer que esse conector vem como indefinido. Isso não sei se é um problema do plugin ou do próprio Revit, e ele incomoda você. Então, quando você tiver um erro que você não consegue observar, vem aqui e veja se tem alguma coisa não definido. Que, por exemplo, quando eu traço aqui, eu vou dar um pipe aqui, pipe, e daí eu vou aqui pegar um liquid pipe, e vou traçar ele aqui. Quando eu clico nele aqui, ele, no caso meu, já veio com retorno hidrônico, que eu já pego, já fez isso aqui, mas vem aqui ó, como indefinido. E quando você troca HR, ele vem com esse indefinido. Então, te dá problema na hora que você vai fazer o cálculo, e não está calculando, está dando erro, um monte de coisa. Então, é algo comum acontecer, de você, quando trocar alguma coisa, você vai lá e faz uma mexida, você quer pegar isso daqui e fazer lá um comando e mudar ele para cá, entendeu? E é comum, às vezes, dar uns problemas. E é interessante que você consiga verificar que isso é líquido certo, você fazer isso. Esse aqui permanece porque já estava retorno hidrônico. Então, você vem aqui e observa isso, ele está como indefinido. Outra coisa seguinte que é interessante é que as HRs, elas não têm as mesmas alturas desses tubos aqui. Então, quando você coloca uma HR com 4 linhas, ou com 6 linhas, ou com 8 linhas, às vezes vai ter uma diferença. Então, você desloca ela um pouquinho para não dar uma quebra. Porque o que acontece? Quando você observa aqui, ó, você tem aqui a saída dela, ó, ela já sai nas alturas certas, tá vendo? Ó, na altura certa. Então, você tem duas HR, que você colocou um RefNet. Suponha assim que você pegou uma outra HR, e você quer uma HR de 4 portas, e você colocou aqui, e ao invés de você fazer essa conexão aqui, dessa forma, você pegou aqui um branch e colocou aqui, ó, e você vai conectar essas duas HRs nessa máquina. Então, quando você faz liquid pipe daqui para cá e daqui para cá, você vai observar que ele fez uma quebra aqui, ó, porque são alturas diferentes. E isso não é problema, mas o que acontece? Às vezes você fica lutando para organizar eles e não está na mesma altura. E aí você vai se incomodar, você fala, cara, mas não dá, não está fechando, não vai, não sei o quê, mas eles têm alturas diferentes. Aqui já por causa do cara que tem altura diferente desses conectores com esses conectores aqui. Então eu identifiquei isso, até comentei com eles, se não dava para deixar todas elas da mesma forma. Eu, como você mexendo nas famílias, vou lá e altero na minha família para ficar tudo igual quando eu quero alterar. Do contrário, eu toco embora assim, sem nenhum problema, entendeu? Para mim não é nenhum problema, não é problema fazer isso. Então, é interessante que quando você colocar, você observa isso aí. Outra coisa é o seguinte, quando você colocar outro branch aqui, ó, eu lembrei de uma coisa aqui interessante. Ele vai ficar na mesma altura desse. Certo? Como aqui ele está com alturas diferenciadas, não tem tanto problema. Vamos fazer um teste aqui interessante. Ó. Eu vou tirar essa tubulação aqui, deixei só um pedacinho. Qual é a altura que está aqui? A altura está no 304. Eu vou copiar essa altura e vou colocar nesse RefNet aqui. Certo? Opa. Vou colocar nesse RefNet aqui a mesma altura. Olha lá, ó. Mesma altura. Certo? Aí, quando eu peço para conectar, liquid pipe, quando eu peço para conectar, ele vai conectar legal. Ó. Liquid pipe, ele vem daqui para cá, conectou 10. Vamos ver como é que ele se comporta conectando na outra. Eu vou inverter ele aqui, só para poder não cruzar, e vou liquid pipe e vou fazer isso. Conectei naquela. Aqui tem uma diferença. Ó. Tá vendo? Tem uma diferença. Isso, às vezes, incomoda. Isso dá erro também. A gente vai conectando, ó, a diferença aqui. É muito pouca a diferença. Então, o que você faz? Pega essa daqui e desloca ela um pouquinho, só para você. Isso é uma das coisas que eu pedi para eles, para a gente poderem mudar. Porque se você entrar na máquina, aqui tem um offset de cada posição das saídas. E essa posição, esse cara aqui está na 19, tem 15 milímetros, esse cara aqui. E aí, às vezes, dá algum probleminha. Isso é construtivamente, a máquina é feita assim, então o cara que fez
no SolidWorks a máquina, colocou isso, então, quando a gente vai fazer aqui, dá uma diferencinha, até pedir para eles darem uma olhada nisso e dar uma melhorada. Se você coloca no 300 ela aqui, ela sobe, só para você poder fazer o látice, depois você arruma isso não é tão problemático da gente fazer, mas são erros comuns que a gente queria trocar ideia, e o objetivo nosso é esse daqui, mostrar alguns erros que eu encontrei e que a gente pode solucionar, que às vezes você está fazendo um projeto e fica quebrando cabeça. Agora, se você observar, ele fez uma subida, tá vendo? E aí fica uma subidinha legal. E aqui você pode colocar ele com 45 também, para ficar melhor, aí você que vê depois. Mas ele deslocou um pouquinho já, melhora. Então, esse é um erro comum. Outro erro comum é o seguinte, qual que é a nossa ideia quando você tem isso daqui? Eu vou fazer a linha de líquido, eu vou duplicar essa linha. Porque está pronta, né? Eu duplico essa linha e só troco o nome. O que acontece? Se você pegar esse branch e duplicar ele vai vir com o quê? Fornecimento hidrônico. E é outro erro que acontece. Quando você conectar tudo aqui, eu vou pegar esse tubo aqui e vou duplicar ele também. Puxar ele para cá. E ele continua com o fornecimento hidrônico. Ah, você fala assim, mas escuta aqui, se eu mudar ele para o retorno hidrônico? Então, vamos lá. Eu mudei ele para gás, low gas. Ele mudou, ó, mas continua o fornecimento hidrônico. Apesar de ficar de outra cor aqui, que eu deixei nessa cor. Então, você tem que vir aqui e mudar também isso aqui. Para o quê? Retorno hidrônico. Certo? E, consequentemente, esse cara aqui, você não consegue mudar. É ruim, ele não muda assim. Então, fica meio bravo. Vamos tentar conectar aqui, ó. Se eu conectar esse cara aqui, vou dar um AL, vou alinhar esse com o centro, né? E vou conectar o cara aqui. Então, vamos lá. Esse cara aqui ficou com fornecimento hidrônico e esse cara aqui com retorno hidrônico. Isso acontece muito quando a gente vai fazer. É bem complicado. Então, dá erro e ele não calcula, ou calcula errado. Então, o que é interessante você fazer? É interessante você pegar... Quando eu começo aqui um projeto, eu tenho algo desse nível, eu faço assim, ó. Eu vou lá e pego esse branch aqui, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, né? O que eu faço? Eu pego eles, marco e já duplico. Eles são todos igual, tá vendo? Ele continua tudo tranquilo. Quando você liga esse no fornecimento hidrônico e esse no retorno hidrônico, vai ficar legal. Você quer ver? Pipe. Daí eu vou pegar um pipe aqui, vou pegar um low gas. E vou fazer isso aqui, vou clicar aqui e conectar no braço. Olha lá, ele pegou esse cara, passou para retorno hidrônico, e esse cara aqui está com retorno hidrônico. Então, 10. Aí, se você pegar um pipe, PI, e você pegar aqui um sujeito, e pegar aqui liquid pipe, e fizer isso aqui, certo? Olha lá, esse cara aqui está com retorno hidrônico, ó, porque eu patenteei em alguma coisa aqui que ele... é o seguinte, quando você dá um PI, ele pega o último cara que está aqui, ó, o último sujeito que está aqui. Então, é isso que é meio brabo. Então, se você não esquecer disso, também ele dá problema para você. Aí, quando você fizer isso, aí, ó, ele não muda o cara de volta. É complicado. Então, faça sempre da mesma forma, e daí você não tem problema. Esse aqui não tem ninguém, ó, está não definido. PI, eu vou colocar aqui fornecimento hidrônico e vou fazer. Quando eu faço isso, ó, bonitinho, fornecimento hidrônico. Então, esse é um erro comum que acontece com a gente, com água gelada, com tudo que acontece aí. Então, aqui, se você fizer isso, você vai ter problema. Mas, se você se preocupar na hora de você montar o projeto, não te dá problema. Vai do começo ao fim bem tranquilo. E você consegue fazer. Mas essas observações você tem que ter. E você tem que cuidar para que você possa não ter esse problema. Isso acontece em duto também. Quando você faz um duto, um DT, por exemplo, aí você vai escolher, ó, ar de exaustão, ou você vai escolher, só complementando aqui, vai escolher lá um ar de fornecimento, de insuflamento, no meu caso. E aqui tem um duto redondo. Outra coisa também, isso é uma família de duto. Eu costumo usar essa aqui, que é padrão do Revit, e aí eu uso essa aqui como padrão, e com essa daqui eu faço tudo que eu quero. E aí, é a mesma coisa, ó, tá vendo? Insuflamento, no caso, seria o fornecimento de alguma coisa. E aí, também, quando você duplica esse cara aqui, nesse caso, você pode mudar. Vou mudar aqui para um ar de exaustão, por exemplo, que é esse caso aqui. Como eu tenho outra cor aqui, ele já deixou de outra cor. Tem um filtro aqui. Então, esse aqui de exaustão. E quando você usar também
duto, usa sempre o mesmo. Não muda para esses aqui, porque alguém criou, até foi um... Eu busquei, no meu aqui tem isso, porque eu sei controlar, mas você pode apagar os que você não quer. Por quê? Porque as preferências de roteamento, elas mudam. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, você vai no editar tipo, vem aqui no editar, e você vai escolher a preferência de roteamento. Tanto o cotovelo você quer que seja padrão no teu trabalho, para ficar melhor, eu uso esse 0,6, ou aqui também, quando você faz aquela botinha, ou não, ou faz a conexão, ou um circular, ou uma união, você vai escolher aqui. E também, quando faz a transição, se começa com 45 graus, às vezes não dá com 15 graus a virada que você quer. Então, você deixa lá com 60 graus, por exemplo, e a transição, tudo isso daqui é configurável. Da mesma forma que o tamanho do duto. Você vem aqui no tamanho do duto e vê os tamanhos que existem. Você pode tirar os tamanhos aqui que não são comerciais e você excluir, certo? Que aqui, só relembrando, esse cálculo que é feito do duto é através de uma fórmula, que é aquela de pressão, que é essa fórmula de Kohlenbrook, que a gente estudou na faculdade, ou outra fórmula que esse cara tem. Esse é o mais comum, tanto para cálculo de duto como para cálculo de tubo. Então, isso aqui é a fórmula que está inserida dentro do Revit, entendeu? Essa é a fórmula aqui, para fazer os cálculos que a gente tem. Essas são as fórmulas. Então, o duto, quando você faz ele, se você tem um duto, o duto, ele é calculado assim, mas eu vou criar um duto meu. O que acontece é que você tem famílias que são nativas, que são famílias de sistema e famílias que você cria. As famílias de sistemas, você não consegue mudar. Tanto é que não aparece o editar aqui, ó. Quando você clica nessa daqui, que é uma família criada, aparece o editar família. Nesse caso aqui, não aparece o editar família. Mas eu queria mudar, queria fazer. Cara, esse está configurado dentro do Revit, está configurado dentro do Autodesk, e aí você consegue trabalhar, e aí você vai perder as características que vieram do tipo de cálculo que você quer fazer, do dimensionamento que você tem, e assim por diante, entendeu? Então, é interessante, isso aí também não é uma dúvida. Isso funciona para os tubos também. Tanto funciona para os dutos, como funciona para a tubulação. Então, se você mudar a tubulação, quem desenvolveu o plugin se baseou nisso. Então, qualquer plugin que você vê por aí, que você tiver, ele tem uma base, ele tem uma forma de fazer, ele traz do Revit. Então, se você mudar, você vai ter problema, com certeza. Então, procure usar sempre o mesmo. Outra coisa que eu faço aqui também é o seguinte, eu costumo colocar aqui, eu criei um cara chamado identificador de sistema. S1, S2, S3. Então, quando eu pego aqui e coloco todo mundo, esses caras aqui, ó, esse sujeito daqui, eu vou chamar lá de S1, S2, S3. Daí você tem uma forma de fazer. Agora, outra coisa legal é o seguinte, lá no Lattes HVAC, vamos dar uma olhadinha aqui no Lattes HVAC, veja aqui que veio como fornecimento hidrônico. E você fala assim, mas não dá para colocar um nomezinho para eu saber quais são, tudo mais? Dá para você fazer. O que você faz? Você vem aqui, clica em qualquer tubo, isso vale para água gelada, vale para duto, vale para aqui, vale para tudo, certo? Você vem aqui, ó, e vai no... aqui nesse cara, deixa eu ver aqui, ó, tem aqui, ó, sistema de tubulação. No meu tá ali porque tem mais ícones, mas às vezes aparece, sistema de tubulação. Você vem aqui, editar, e você coloca aqui, ó. Vou colocar aqui que é o S1, S1 térreo, por exemplo. Aí, o que acontece? Eu costumo colocar S1 térreo e coloco líquido, só para eu saber por quê. Porque às vezes eu coloco S1 o térreo para o líquido e para o gás. Então, eu coloco aqui líquido, S1 líquido. E quando você exportar isso aqui, lá no Lattes HVAC, vai aparecer aqui S1 líquido. Fica fácil de você controlar, entendeu? Então, são coisas que a gente tem. Aí você dá um OK. Esses sistemas aqui, para quem conhece e trabalha, se você trabalha já há mais tempo, no navegador, se você vir aqui, ó, navegador de sistema, aqui tem todos os sistemas que foram criados e você faz o controle. O Alan, que é mestre aí na área de duto e de cálculo de carga térmica e tudo mais, não sei se está nos ouvindo aí, está junto com a gente, aqui tem todos os que participam do sistema. Quando você quer fazer algum controle, algum cálculo, alguma coisa, você vem aqui dentro dessa aba Sistemas, e aqui você também pode habilitar algumas coisas a mais. Como, por exemplo, na mecânica, eu quero coeficiente de perda, na tubulação, o que você quer, na elétrica, o que você quer ver. E, em geral, aqui, eu quero ver vazão,
nome do ambiente, nome do sistema, tudo isso aqui, você gera uma tabela com a perda de carga, com o número de elementos, com o número de ambiente. Aqui você também faz isso, os cálculo de vazão, queda de pressão, tudo isso aqui você pode habilitar e você tem nessa aba e pode gerar dados com isso daqui, entendeu? Então, para cada sistema, você tem isso. Então, se você fechou um sistema de tubulação ou fechou um sistema de duto, você consegue trabalhar aqui também, certo? Então, isso aqui é muito importante. O Alan, que recomenda também, o Michel tem falado, que a gente tem que trabalhar com isso aqui aberto para você poder fazer seus cálculos. Então, aqui, botão direito, navegador de sistema. Ou aperta a tecla F9 e também ele habilita, certo? A tecla F9 também habilita e F9 desabilita de novo. Beleza? Então, aqui são algumas coisas que a gente encontra que são problemas comuns que a gente vê, por exemplo, no Lattes Revit, que você vai ter lá na frente. Então, é bem interessante você começar a observar e trabalhar com isso. Roberto, deixa eu fazer uma pergunta, uma dúvida minha. Você faz alguma correlação entre o nome da evaporadora, por exemplo, o nome da evaporadora e o ambiente, que depois isso vá lá para o Lattes HVAC e saia organizado, ou não? Eu aqui não coloco, mas se tiver organizadinho, ele dá aqui, ó, ele coloca o nome do ambiente, já vem aqui o nome do ambiente, no room aqui, ó. Pois é, e aonde que você coloca isso? Lá no Lattes para ele chegar aqui? Não precisa, ele pega do sistema. Ele pega, quando você faz lá, quando você faz assim, eu fui lá e fiz analisar espaço, nomeação de espaço, ele pega isso daí de lá. Ah, tá. Mas entendeu? Ele, espaço, né? Ele não faz da evaporadora, ele pega do espaço, né? Pega do espaço. Mas e quando você tem 2, 3 evaporadoras no mesmo espaço? Daí ele dá um conflito ali, não é legal, ele fica meio danado ali, entendeu? Então, às vezes eu deixo uma só, depois eu vou lá e renomeio, entendeu? Mas ele não faz a correlação. É igual eu faço também. Agora, tem uma coisa que eu pedi para eles, que eles fizeram, mas ainda não era bem isso que eu queria, que daí não sei se vocês, é uma necessidade também de vocês, é o seguinte. Aqui no Lattes HVAC, quando você clica numa máquina, você pode colocar uma tag para ela. Ela vem com essa tag 001 aqui, aí você dá unidade evaporadora. É isso mesmo. Você faz isso aqui. Daí você tem que colocar a tag dela. Aí eu pedi para eles fazerem a tag, eles criaram esse cara aqui de tag, ó. Mas só que essa tag cria aqui e ela não leva para lá. Eu vou discutir com eles ainda como é que ele leva essa tag para lá. Porque se você fizer isso aqui, ele cria uma tag, ó. Você seta a tag, ó. Esse tipo de tag ela vai fazer. Eu quero que todas o DU começa com UE, entendeu? Aí elas vão começar com UE, tá vendo? Ó? Entendeu? Desculpa, aqui a condensadora. É condensadora. Sim. A INDU é UE aqui, beleza? Aí ele vai começar com esse número, vai colocar 1, 2, 3, tá vendo? E eu não tinha visto, não. Legal demais. Aí quando você manda inserir tag, só que a tag que eles colocaram aqui, ela vem pequenininha, daí aqui, ó. Mas você pode editar, né? Você pode editar a tag, daí você tem a tag aqui, aí vem com a tag aqui, entendeu? Daí ele já vem com a tag e já pega lá o EC1, ela está ligada na condensadora 1 e é a número 4. Bom demais. Mas aí ele não leva isso aí lá para o Lattes HVAC? Então, não leva. Essa é uma das coisas que eu queria que ele levasse para eles, que eu conversei, que é uma coisa interessante, para eles levarem e trazer aqui, ó. Porque é aí que gera o fluxograma, né? Senão, na hora que você traz o fluxograma do seu projeto, ele fica sem referência. Então, isso é uma das coisas que nós colocamos lá naquela lista, lembra que a gente fez aquela lista? E só faltou isso daqui, eu acho que eles não entenderam bem como a gente queria, mas ainda quero conversar com eles e perguntar se não dá para trazer de lá para cá. Se ele traz a sala, se ele traz o room, o local, o espaço, o ambiente, então ele podia trazer isso aqui, entendeu? Também. Porque é um dado que vem de lá. Se vem esses outros dados aqui, esse dado podia vir de lá também, entendeu? Dá para exportar. Essa é uma coisa que eu queria fazer também. E daí dá para você usar, aqui no caso vem com a extremidade livre, uma série de coisinhas aí, mas dá para a gente poder trabalhar essa tag aqui. Ou simplesmente colocar a tag aqui e depois levar para lá, entendeu? Ou a nossa própria tag também, porque a gente às vezes tem umas tags que a gente pode identificar e daí colocar a tag.
Ah, outra coisa aqui é o seguinte, ó. No caso do LG, e também serve para os outros fabricantes, e porque, como tem coisas brasileiras e não, quando você tem uma família desse nível, tem uma evaporadora, o que você faz? Vem digitar tipo, e aqui, em vez de aparecer no modelo, vem model name, porque é de lá de fora, entendeu? Ó. E o que eu faço? Eu venho aqui, dou um copy e coloco no parâmetro modelo. Esse parâmetro modelo já vem nativo do Revit, você pode criar outro, entendeu? E também não vem com a descrição, uma das coisas que eu queria que eles colocassem, porque se você pode colocar unidade evaporadora 4 vias, por exemplo, não precisa descrever mais coisa aqui. E aí viesse com essa descrição, entendeu? Isso é uma coisa importante. Então, eu faço isso aqui para me agilizar. Mas se você fizer lá a tabela, também funciona. Você cria uma tabela, vai lá e coloca na tabela e faz para todos. E quando você coloca o modelo aqui, vale para todos os modelos, porque você está fazendo por tipo. Esse tipo 15 é isso daqui. Daí você dá um OK. Se você insere, vamos pegar assim, deixa eu ver essa máquina aqui, é de 18.000 BTU. Eu vou dar um editar o tipo dela aqui, e, olha lá, e aí, para de 18 é a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o 18, dou um Ctrl+C e dou um Ctrl+V aqui e pronto. Certo? A descrição eu posso colocar lá, o que eu quiser, numa tabela, alguma coisa assim, mas ele já vem dessa forma. Então, é interessante que você faça isso. E a minha tag, por exemplo, ela pega a quantidade de BTU da própria máquina, porque na máquina tem a quantidade de BTU. Então, você vai lá no Cooling Capacity, que aqui tem o Cooling Capacity, aqui, tá vendo? Ele já pega aqui. Se você quiser converter, você pode converter esse nome para capacidade, por exemplo, como eu já fiz, aí. Você consegue lá colocar a capacidade, BTU, capacidade de resfriamento. Você pode criar um parâmetro compartilhado e fazer isso, entende? Dá para você fazer essas coisas. Beleza? Então, isso aqui é interessante, que daí eu já coloco dessa forma. Qualquer uma das minhas tags que ela pega lá, ela pega... Essa daqui é uma tag maluca que está aqui, que tem até que tirar essa tag daqui, que está me incomodando. Deixa eu ver aqui, equipamento mecânico. E daí, esse caso aqui, ó, eu também abro, daí escrevo o que eu quero aqui, entende? Então, esse cara aqui já pega a quantidade de BTUs e o código da máquina, que se é importante ou não. Ou, simplesmente, você vai lá e coloca, pega uma tag e coloca um bola, aprendi isso lá com o Zanata, que ele gosta de colocar com bola, que daí você colocou como bolotar os caras, que fica mais fácil, entendeu? De trabalhar. Coloca a bola, coloca um número lá, 15, por exemplo. Aí todas as 15 são iguais e você trabalha todos os tipos, entendeu? É bem interessante a gente fazer isso daí. Dá para fazer também. Então, essa é a ideia do Lattes, para você ter uma visão e a correção de problemas e os problemas. Se você trocar, por exemplo, você quer ver uma coisa que acontece aqui? Se você for no editar tipo desse tubo, e aí você vira aqui, e você mudar a transição, ou a união, que aqui está com solda cobre padrão, e você tem uma outra lá que você quer qualquer outro tipo de conexão, por acaso você esqueceu, ou mudou, ou fez. Aqui tem água fria soldável e tal. Ele vai criar uma conexão que não é pertinente aos tubos de cobre para isso aqui. E vai te dar um erro também. Porque quando você conecta aqui um tubo mais grosso do que a... Vamos pegar esse tubo aqui, vamos colocar ele para 3/4, e vamos conectar ele aqui. Ele cria uma transiçãozinha, às vezes ele cria uma transiçãozinha aqui, até que ele não... Deixa eu ver aqui uma coisa, eu vou aumentar esse tubo aqui, né? Vou dar um AL, ver se está ok aqui, e vou pegar esse tubo, vou aumentar para, vamos lá, 7/8. E daí eu vou conectar aqui. Ele vai criar uma conexão, ele não está mostrando aqui, mas ele cria uma conexão chatinha aqui, e daí essa conexão, se você mudar, ele pega uma qualquer outra e também não vai calcular, tá? Já aconteceu isso de a pessoa mudar e vai ter problema. São os erros comuns que acontecem aí, entendeu? Bem comum. Então, em termos de Lattes Revit, é mais ou menos essa ideia que eu queria comentar com vocês. E vamos ver se tem as dúvidas. Eu falei até agora, são 1h20 falando, tá bom? Dúvidas aí? Eu ia falar para você beber uma água, mas vai beber chimarrão, né? Não, tá autoexplicativo mesmo. Parabéns. Então tá.
Beleza. Agora, vamos parar isso daqui e vamos ver um negócio seguinte. Eu tenho bastante pessoal que me pergunta, quando você traz uma família, até tinha um vídeo aí do José Carlos, acho que deve estar no grupo aí, mas eu falei para ele que hoje tinha aula que ia explicar, o João Paulo também me questionou lá de Fortaleza, o José Carlos é do Rio de Janeiro. Então, às vezes, você vai inserir uma família aqui e a família não conecta, não carrega aqui. Por que ela não carrega aqui? Porque nós trabalhamos com nossa mecânica, e a nossa mecânica, você vincula a arquitetura. Você não tem a arquitetura, não é nossa, a arquitetura é de alguém. Então, o piso, as paredes e tudo que tiver de outras coisas é deixa eu procurar um cara aqui. É um vínculo, né? É do vínculo, não é nosso. Então, não tem como você trazer isso, não tem como. Então, a Fujitsu, por exemplo, tem uma máquina que é baseada em face. Essa eu não sei tirar, não consegui, a gente não consegue tirar. Então, que a gente não usa. Até comentei com o pessoal que estava fazendo umas famílias, eu falei, cara, se você trouxer alguma coisa muito rebuscada, muito cheia de coisa, o povo não vai usar. É simples, entendeu? E aí não adianta. Então, traga uma família que seja simples, uma família que seja fácil de você usar. Deixa eu ver se eu consigo achar algumas coisas aqui. Esses caras aqui, deixa eu ver qual que eu tinha aqui, que é uma... Deixa eu ver, Fancoil VRF. Esse Fancoil aqui até que eu acho que eles não estão... pode ser. Vamos carregar aqui na família, carrega um monte de coisa aqui, vamos fazer. Daí, o que acontece? Eu aprendi umas manhas ali, sistema, vamos pegar aqui um equipamento mecânico, vou pegar esse cara aqui, e ele não conecta, ó. Ele não engata em lugar nenhum. Ó. Não tem jeito de você colocar. Tem que fazer um piso, né? Tem que fazer um piso. Só que nós não fazemos piso no nosso, né? Então, qual é a manha que eu achei? Assim, ó. Eu crio um arquivo, arquitetura, que é o caso que eu tenho uma aqui, ó. O que eu faço? Revit arquivos, ó, arquivo libera piso fácil, já tenho ele aqui sempre, entendeu? Vamos pegar esse cara aqui. Esse cara aqui é um de arquitetura. É um de arquitetura. Deixa eu ver se ele abriu aqui. Deixa eu ver. Não, ele não. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele abriu aqui, não abriu? Tá abrindo aqui no cara aqui. Esse aqui acabou abrindo num cara que é outra versão aqui. Deixa eu fechar aqui. Não vou salvar esse projeto. Deixa ele abrir aqui. Deixa que ele vai abrir aqui. Então, o que acontece? Você traz a máquina, cria um piso, traz a máquina, e daí você cria um link, cria um arquivo mecânico, puxa esse cara como link e dá um copiar e colar. Vamos fazer lá. Igual eu escrevi ali no Isso é interessante. José Carlos ali. Porque, cara, eu penei muito com esse troço aqui, sabia? Até descobri um cara que falou, só que o cara explicou e eu não consegui entender muito bem, até que depois eu consegui ajeitar e entendi que dava tudo certo. Tem alguns difusores que vêm assim também, né? Os difusores são em face, né? São na face. Difusor que são na face. Mas você faz o seguinte, quando for difusor... Só liga se tiver parede, aí você tem que modelar uma parede. Mas a coisa você faz a mesma coisa. Se for em face, você arrasta ele e ali em cima vai ter restringir. Você tira o restringir ali, que ele vai. Mas daí você muda para a altura que você definir. Depois, para outra altura, você tem que tirar de novo, entendeu? Então é meio demorado o trâmite lá, entendeu? Entendi. É muito fácil, não. Luminária acontece muito disso. Aqui, esse daqui é um que eu peguei, a pessoa me pediu aqui para fazer, um de Schiller. Então, o que acontece? Esses caras aqui, são todos eles bonitinhos aqui, ó, entendeu? Aí aqui, esse é um arquivo de arquitetura. Arquivo de arquitetura. Aqui, ó. Quando você vem aqui, ó, e eu tento puxar ele para cima, ele não vai, ó. Ele só anda dos lados, ó. Tá vendo, ó? Ele não sai do lugar. Eu tento puxar ele aqui. Se eu dou um move aqui, e tiro aqui, ó, restringir ou desunir, ó, o que acontece? E tento puxar ele, ó, ele não vai, ó. Entendeu? Eu vou aqui e dou um MV e coloco aqui
desunir, certo? Ele até vai para cima, mas dá uns erros, bagunça, entendeu? Apaga, é complicado pra caramba. Então, o que você faz? Você cria ele e coloca aqui. Porque aqui eu tenho um piso. Eu criei um piso aqui, tá vendo? Ó? Eu criei aqui, eu coloquei uma parede, mas tem um piso aqui. Aí ele é baseado em piso, assim como esse Schiller, e ele vem. O que você faz? Você fecha esse sujeito aqui, entendeu? Não vou gravar. E aí eu crio um arquivo mais mecânico normal, como eu já tenho aqui criado um mecânico normal, e venho aqui... cadê meus caras aqui? Deixa eu ver. Arquivo aqui. Aí eu pego aqui esse cara, clear, libera face e piso. Esse aqui é um arquivo normal meu de mecânica, mas você pode criar um qualquer, às vezes não é só interessante isso, você pode fazer outras coisas, entende? Dá para você ter uma ideia aí de como fazer. Primeiro você cria um arquivo de arquitetura e coloca o equipamento lá, é isso? Coloca o equipamento lá. Coloquei lá. Aqui, ó. Esse equipamento aqui está lá na arquitetura, ó, eu não consigo clicar neles. O que a gente faz? A gente vai em colaborar, copiar, monitorar, seleciona o vínculo e seleciona o vínculo. Ele abre essa tela. Aí você vai o quê? Em copiar. Qual o cara que você quer copiar? Eu quero esse aqui. Você clicou nele, ele vai fazer um processo e daí você tem que dar um concluir. Aí você vem aqui no concluir. Pronto. Esse arquivo ficou... Esse cara agora você acessa. Quando você tira, ele reclama que está monitorado. Você vem aqui, ó, parar monitoramento. Aí você pega isso aqui, edita a família. Certo? Você edita essa família. E aí, você editou a família. É uma família normal e tal. Aí você vai o que lá? Ó? Se você observar, ele mudou aqui embaixo. Está como face. Mas, na verdade, não está como face. Dá para você fazer. Então, você vai aqui em arquivo, salvar como, família, e vamos colocar aqui nesse piso libera face mesmo aqui, esse vancore. E dá um OK. Beleza? Só para gravar lá. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um negócio aqui, vou dar um novo, pego o meu template, zerado, e vou jogar essa família lá, no meu cara, entendeu? Porque daí eu quero movimentar com ela, entende? Entendi. Agora fica mais fácil. Aí eu vou jogar ela lá, entendeu? Porque daí eu consigo trabalhar com ela, porque ela não sobe. E outra coisa, quando você vai fazer, você coloca lá uma base, e eu venho aqui, ó, e peço para ele carregar a família no meu projeto 1. OK. Certo? Ele vai carregar essa família lá. Olha lá, ó. Eu coloquei aqui, ó, não tem o piso, não tem nada, ó, à vontade, ó. Tá bom demais, velho. Você entendeu? Aqui, ó, se eu pego aqui um corte, e eu faço aqui, ó, eu cliquei nela, ó, ela suspende, vai para aquele lugar que você quer. Entendeu? Então, toda a família baseada em piso, você consegue fazer isso. Parede também, né? Imagina. Não, parede é meio bravo. Parede acho que não consegue, não. Tem que ver. Aquele split vent da Sigflux, vem em parede. Eu peguei, baixei um e tirei aquele negócio também, o meu ficou legal. Não precisa acessar em parede, não. Entendeu? Tá. Mas assim, eu tenho instruído o pessoal aí para não fazer nada baseado em parede de face, porque isso não trabalha, é ruim complicado, né? É bem complicado para nós. Então, você viu que é interessante. Cria-se um arquivo de arquitetura, coloca um piso, coloca a máquina, daí grava, cria-se um outro de mecânica, insere o vínculo, copia ele, e daí edita a família, salva, daí você consegue. Entendeu? É bem assim que faz o negócio. Bem cheio de 9 horas próximo, entendeu? Mas é legal, dá para a gente fazer. Esse Schiller foi a mesma coisa também, a pessoa pediu para eu fazer, e eu fiz e arrumei esse Schiller daí, entendeu? Então é assim que eu faço para poder arrumar. Agora, outra dica. É o seguinte, essa máquina aqui, ele tem vários tamanhos. Quando você leva para lá, ele vai com um tamanho só, às vezes, ó. Às vezes vem com mais tamanho, mas às vezes é um tamanho só. Então é interessante que, ó, essa aqui até que veio legal. Você pega a maior delas, ou pega 2 ou 3, e daí você muda, entendeu? Você leva. Por quê? Porque às vezes não vão todas. Essa aqui é uma família paramétrica,
e ela tem basicamente todas as funções. Agora, aqui é interessante o seguinte, ó, tem conector aqui em cima, que aqui é a saída. Se você mudar a configuração, esse conector não vem para baixo. Então, o que eu aconselho você? Cria um conector em cada um desses daqui, e daí ele funciona. Porque esse aqui é o seguinte, ó, quando você vem aqui, e aí você muda, ó, posição vertical, horizontal, você muda todas as posições aqui. Mas isso é interessante você mudar lá no teu projeto. Você está aqui, ó, essa máquina aqui, eu quero mudar uma posição dela, eu quero que ela seja uma H5, se for o caso, ou então, deixa eu ver se isso aqui já está H5, vou tirar essa posição, V2, por exemplo, e eu tenho que tirar uma outra aqui. Aí, ó, ela já mudou a máquina. Se você der um BX, ó, já é outra máquina, tá vendo aqui? Ela sozinha se configurou. Mas não tem o conector, tá vendo? Aí você tem que fazer. Então é interessante você colocar lá o conector, entende? E outra coisa, aqui já vem com o conector da água, tá vendo aqui, ó, 2 polegadas. Já vem, o conector tá aqui. Mas o conector de duto não tem. Então o que você faz? Você tem que ir lá e colocar os conectores aqui e aqui, certo? Todo mundo sabe criar conector de duto aí, né? Eu sei. Sim, fácil. Beleza? Então, cria conector de duto da mesma forma que esse cara aqui, daí é tranquilo, entendeu? Mas quando você levar para lá, para ele poder trabalhar dessa forma. Daí, quando você faz o serviço, ó, você muda, porque quando você clica nessa máquina aqui, ele vai mudar de posição. O posição V3, por exemplo, você clica outra, ele vai mudar a posição da máquina. E assim por diante, entendeu? É interessante fazer isso aí. Beleza? Então, é assim que você consegue tirar o piso dessas coisas, entende? Face, a gente não faz. Eu não consigo fazer, eu não sei fazer. E já batalhei e não consegui fazer. A gente até pediu lá para ver se o pessoal, alguém que tenha contato com a Autodesk, para poder deixar essa opção para a gente, entendeu? De a gente fazer mudar. Isso é bastante interessante. Vamos lá, dúvidas aí? Outra coisa interessante que eu fiz aqui foi o teste de dutos. Pessoal que gosta de trabalhar com dutos aí, teste de dutos, né? Como é que você trabalha com os conectores e transfere as vazões para frente, entendeu? Como é que você transfere? Eu fiz um negócio aqui, depois conversei com o Alan aí, e acabei fazendo cometi um erro ali no negócio, e depois eu arrumei, quer dizer, cometi um erro não, mas fiz um negócio que era necessário para mim, mas não é vantajoso. Aqui, por exemplo, ó, eu coloquei aqui um sistema de duto, e aqui tem uma veneziana de área exterior. E eu queria que eu colocasse aqui as vazões, ele mudasse a vazão da veneziana também. Mas daí ele perde uma questão de cálculo, porque aqui você tem um cara de inspecionar sistema, daí você faz inspeção do sistema, ó. Aqui está o caminho crítico dele, tá vendo? Está em vermelho? Vem para essa daqui, ó. E aí você perde a questão de você saber quanto de pressão tem nesse ponto. Entendeu? Por quê? Porque eu mudei esse negócio aqui. Que aqui é um sistema e aqui é outro sistema. Então, eu acabei mudando. Então, a ideia é deixar essa veneziana como pré-definido e não como calculado, como eu deixei. Porque se você vier aqui e mudar, vamos mudar essa minha grelha, aqui está com 6.500. Se eu mudar essa grelha aqui para 800, vai aumentar 300 lá. Ó. Ele aumentou 300 aqui, aumentou aqui no ventilador, aumentou em tudo. Então, ele está calculando que aqui eu tenho uma transição dupla, né, no caso, e ele está passando todas as vazões e arrumando tudo certinho para cá. Mas, às vezes, dá alguns... então, não é interessante você fazer isso. É interessante que você lance. Quando você chega aqui, ó, e você sabe que aqui tem tanto de vazão, a teu ar externo vai ter que ser a mesma vazão. Você pega e lança isso aqui, entendeu? É a mesma vazão. O equipamento, se mudou a vazão e o equipamento não dá conta, aí você vai ter que ir lá e mudar o equipamento também. Mudei aqui para 600, mas o equipamento não comporta. Não, você vai ter que mudar o equipamento, mas você sabe que você precisa de tudo isso daqui, entendeu?
E uma das coisas interessantes é você sempre fechar o sistema. Se você não fechar o duto, ele não calcula. E outra coisa também tem que cuidar na questão desses dutos, duto flexível. Esse cara aqui, ele tem uma rugosidade de 0,9. Já o duto no caso, um duto de flexível, que seja aquele de isolado, não aquele semirrígido, mas é mais ou menos, ele tem uma rugosidade de 3 milímetros. Entendeu? Na verdade. Então, quando você dá aqui, ó, ele calculou, ele aumenta muito. Aqui está 100 PA por metro, entendeu? E 28 metros por segundo, porque eu coloquei uma vazão aqui extraordinária, né? Mas suponha lá que você tivesse uma vazão só de 100, aí aí você já consegue controlar, entende? Você sabe como é que é o negócio. Então, essa minha tag aqui, ele puxa todos esses dados. Tanto a fricção, quanto metros por segundo, com uma vazão e o diâmetro. Isso aqui é montado. Essa tag você monta ela, sem problema. Entendeu? Essa aqui é a ideia da gente trabalhar assim. Então, esse aqui é bem interessante cuidar. Esse aqui é um arquivo meu de teste, de vários testes que eu fiz de duto, e vale tanto para exaustão quanto para insuflamento. O que eu tenho? Insuflamento, ar externo e vazão. Vale tudo igual, entende? Aqui eu tenho de três saídas, de 2 saídas, vale igual. Tem que transferir os dados. E aqui também eu tenho quando você coloca aqui também, eu vou colocar aqui como é que fala, vou tirar isso daqui, eu vou colocar aqui uma junta flexível. Então eu vou lá, eu vou sistema, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho, eu tenho aqui uma junta flexível. Quando eu coloco a minha junta flexível aqui, ó, ela também tem que transferir, ela não pode barrar as coisas que você tem, entendeu? Nada pode barrar o seu cálculo e fazer. Aqui no caso está 100, aqui atrás está com 0, mas 3,8, ó, ele dá certinho, entendeu? Ele não está zerado isso aqui, mesmo quando você coloca em série. Seria um damper, por exemplo, vou colocar um damper lá, ele chama de abafador, esse cara aqui, um damper de regulagem de balanceamento. Você inserir um damper aqui, que é um damper nativo da própria Autodesk, ele não pode mudar nada, ele tem que ser direitinho, entendeu? Ele não pode mudar absolutamente nada. Então, tudo que você inserir, tudo que é acessório, ele tem que trabalhar assim, entendeu? Não tem como você fazer diferente. Você pode inserir. E eu costumo usar, basicamente, quase tudo nativo, entendeu? Dá para fazer isso aqui. Aí, se você vai fazer um corte, ou dar um SL aqui, vai fazer um corte nele, mesmo que ele tenha esse corte, no meu caso aqui, eu fiz aqui uma firula, que é o seguinte, ó. Eu criei uma junção TDC, ó. Olha lá, ó. Junção TDC. Coisinha, tá vendo? Na minha SL, eu criei uma junção TDC, e quando eu coloco, ele cria uma junção TDC, certo? Daí eu posso ir colocando junção TDC onde é que eu quero. E assim por diante. Entende? Daí dá para você fazer. Então, ela também não pode barrar o seu negócio. Ó. Qualquer elemento que você coloca. Entende? Então, dá para você trabalhar assim. É bem interessante. Qualquer elemento que você colocar, ele tem que trabalhar dessa forma. Não tem outro jeito de você não trabalhar. Certo? Certo. E aqui, ó, todas as peças têm que estar configuradas. Quando você pega um negócio desse daqui, se você não configurar essa família, ele também não funciona. Lá na Autodesk, tem lá um fórum, que tem um PDF, até já baixei ali, que ele explica como você faz isso. Só que tem uma coisa, lá tem a setinha que ele diz o seguinte, o fluxo teu é para cá, o cálculo é para lá. Então, quando você mede aqui, quando você medir aqui, está com 800. Aqui já está com 1.800, certo? Por quê? Porque está calculando para cá, mas o fluxo é para lá. Ele calcula de lá para cá. Entendeu? Então, é interessante a gente cuidar disso, porque quando você coloca uma tampa aqui, ó, que é essa tampa, ele fecha e o fluxo é para lá. Se a tampa estivesse do lado de cá, você fazendo um duto, ele vai fazer daqui para lá. Essa tampa define para onde é que você vai tocar, entendeu? Isso aqui é muito interessante. Bem interessante isso aí.
E aqui tem esse conector que define tudo. Ele tem aqui como pré-definido, então eu vou lançar o valor. Aqui é uma entrada, por quê? Aí você fala assim, mas, Roberto, esse negócio aqui está como entrada, eu estou insuflando no ambiente. Então, ele está entrando no ambiente. Esse que é o que o cara escreveu lá, que você vê lá da Autodesk. Ele tem essa ideia. Eu estou entrando para o ambiente. Você fala, mas eu estou jogando para cá, como é que ele é uma entrada? É assim mesmo, não que ele está entrando para cá. Ele está vindo para cá, insuflando aqui, está entrando no ambiente. E quando é saída, você faz uma exaustão, ele leva para lá, entendeu? Aí o conector é o conector de saída, é o conector de exaustão. Isso aqui é bem interessante, porque o cara fala, o meu não está calculando, não está calculando. Então, você tem que dar uma olhada, entendeu? Aqui, no caso, é área de fornecimento, que tem fornecimento, você pode escolher um de exaustão, se for um exaustor, retorno, ou se você colocar aqui um global, ele vale para qualquer das coisas. Do jeito que você colocar de suplemento, o retorno, ele vai funcionar. Então, por exemplo, é normal você ter uma grelha, o pessoal fala, mas tem que pegar a grelha da Trox, tem que pegar... Cara, pega uma grelha genérica, pega uma grelha de trabalho, que no meu caso essas daqui, e trabalha com ela, porque eu baixo da Trox, vem com um monte de coisa, mas às vezes não... Aí você escreve, caramba, é só você fazer aqui, ó. Você vem aqui e diz assim, ó, é uma grelha, eu coloquei da 5 difusores. Da 5 difusores, o modelo é GHS. Você coloca lá para GHS. Qual é o tamanho dela? 22,50 por 12,50. 225 por 125. Se eu quero uma outra grelha, eu vou duplicar essa grelha, vou colocar o nome que eu quero, vou colocar lá assim, por exemplo, a TDG, a T-DG, e 225 por 125, beleza? Vai colocar isso. E dá um OK. Aí você vai querer o seguinte, eu não quero desse tamanho, eu quero uma de 500. De 500 por 225, certo? No meu caso, dessa grelha aqui. Eu venho aqui, ó, 50 por 22,5. Beleza? Dá um OK. A minha grelha já mudou. Acabou. Eu uso e acabou isso aqui, entendeu? Aí, na hora de escrever, passar lá, eu escrevo aqui, ó, o grelha do que é, o tipo da grelha, de alumínio, papapá, anodizado, não sei o quê, modelo, tal. Você define modelo. Não precisa, porque eu tenho que trazer da Trox. Cara, tudo bem, traga da Trox, da Finco, da Difusterme. A Difusterme também tem, quem fez foi o Okura, que fez lá as famílias, a Difusterme também tem família. E aí você faz assim, e você vai usar uma grelha, e pronto. Então eu uso assim o mais prático possível. Essa é a minha ideia. Eu tenho que ir lá buscar na Trox, fazer um monte de coisa. Então, essa grelha aqui, eu posso usar para tudo que eu quero. Tudo qualquer coisa. E aí, mas aí é uma grelha vertical. Você vem aqui, e no editar tipo, e muda. Ela é 22,50? É por 50. Ela não é daquele tamanho ali. É diferente. Olha lá, virou uma grelha vertical. Pronto. Entendeu? Acabou. Você tem uma grelha desse jeito aqui, ó. Entende? Então, você pode usar qualquer uma coisa que você quiser. Entende? Virou uma grelha, Roberto, tem que ser vertical. Por causa da letra horizontal e vertical. Muda. Porque ele tem largura por altura, né? Você tem lá. E aí você tem aqui, ó, 225 por 50. Diferente de outra grelha, que essa daqui, que é 22,50 por 22,50. Isso aqui é muito bom, é bem interessante para que você possa desenvolver seu projeto. Entendeu? Bem interessante trabalhar com isso aí. Um negócio bem interessante. Isso aqui é uma coisa do Michel, o Michel fez lá, ele mandou aí, ó. Esse cara aqui, não sei se você pegou, Miranda, esse negócio aqui, esse do Michel. Esse aqui é um de água gelada, tá bem configurado isso aqui, cara. Tá bem ajeitado. Aqui tem todos os cálculos, tudo no jeito isso aqui. Entendeu? A hidráulica também? De hidráulica também. Esse daqui, ele tem tudo arrumadinho. Ele tem lá alimentação de água gelada, dá em polegadas, se você fizer, tudo. E aqui também tá configurado esses caras aqui, ó. Peguei como exemplo aqui, dá muito 10. Esse aqui é muito legal. Não, esse eu não peguei, não. Isso aí. Ele mandou lá num curso, lá numa live que ele fez um dia. Eu tenho que pedir para ele lá, acho que eu vou falar com ele, mandar para vocês aí. Tá bom. É bem legal, tá bem arrumadinho isso aqui, tá bem organizado. Colocou um chiller genérico, que vem na Autodesk também, mas isso aqui não faz diferença. Filtro também, esse filtro vem genérico. E, só uma dica aqui para vocês, assim, ó. Quando a gente baixa
da Autodesk, não vem os arquivos todos de família. E você pode ir lá e baixar num sistema que são os arquivos de conteúdo, que a gente chama. Só que daí tem uma coisa. Ele instala para você, dentro do teu computador, nesse arquivo chamado Program Data. Só que esse diretório, ele vem oculto. Então, o que você tem que fazer? Você vem aqui em exibir, ver itens ocultos, e depois ver o que eu fiz. Eu peguei o meu aqui, disse que era propriedade e era para manter ele não oculto. E ele está como somente leitura. Eu também tirei como somente leitura no meu, porque às vezes eu quero fazer algumas coisas, entende? E aí, quando você vem no Program Data, você vem no Autodesk, e quando você instala as outras coisas, ó, você vai aqui no 2025, por exemplo. Não no server, ó. Tem um server, mas tem esse outro cara aqui, ó. 2025. Você vai em Libraries, aqui tem, ó, português e NTL. Aqui dentro tem todas as famílias que não foram instaladas quando você instalou. Você tem que rodar um programinha. E aqui em dutos, ó, se você vem aqui em conexões, tem todas as conexões que você precisa. Retangular, calças, entre aquelas calças que você precisa. Aí tem assim, aqui você tem de conexões, você tem acessórios, que ele chama abafador, ele chama de dampers, né? Abafador. Tem todos aqui que você precisa, entendeu? E aí você vai aqui em dutos, vamos pegar lá conexões. Vamos ver aqui ter as transições. Essa torneira aqui, que ele chama de torneira, é uma saída lateral, chama de torneira, entendeu? Se quiser dizer como uma saída lateral, que ele coloca uma saidinha lateral, eles chamam. Mas tem tudo aqui que você precisa, entendeu? Deslocamentos, que são aqueles, que é um deslocamento, que é um duto deslocado, assim, que é desse jeito. Então, aqui dentro tem tudo. Então, é interessante que quando você baixar, deixa eu ver se está aqui, meu cara está aqui. Quando você baixar isso daí, eu tenho aqui uns instaladores, deixa eu ver se tem o sujeito aqui, Autodesk Revit. Aqui no 2025, eu baixei esse programa aqui, ó, esse arquivo aqui, ó. Aham. Esse arquivo você baixa na Autodesk e roda ele. Quando você rodar, ele vai instalar naquele local, certo? É o GEM PTB aqui, ó. Esse aqui é genérico, que ele é português internacional. Tem um que é só PTB, que é só brasileiro. Mas esse aqui internacional vem tudo, entendeu? É bem interessante você ter isso aqui. E outra coisa também é atualizar para esse cara aqui, ó, tanto o IFC quanto o RVT, quanto a atualização do próprio software, entende? Esse IFC é muito importante atualizar, que é uma das coisas aí que é bastante importante. Lá no canal do Fábio Sato, tem lá uma live que fala sobre configuração de IFC. Então, é interessante dar uma olhadinha lá, que tem um tema dessa daí. Beleza? A ideia é fazer isso aí. Bom, pessoal, falta 10 minutos para as 11 aí. Vamos lá as dúvidas aí para a gente poder ir carreando para o final aí. Pessoal, tudo prestando atenção aí? Está todo mundo mudo aí com as coisas? Fala, Flávio. Roberto, desde que eu estou tentando instalar, ele fica me mandando aquela mensagem inicial para fazer o login, para enviar o e-mail para eu receber a confirmação, né? E até agora eu não consegui, cara. Já fiz várias vezes, já desinstalei, já instalei. Então você faz. Então tá, você faz o seguinte: você vai mandar uma. Mas mesmo esse 4, esse último aí? Sim. Aí ele não aparece essa aba do Revit aqui em cima no meu software. Ah, não aparece. Você vai falar com o Denis. Você tem o Denis aí no... Deixa eu ver aqui. Aqui o cara é @Denis. Você vai falar com o Denis Paulão, esse cara aqui, ó, e vai explicar a situação para ele, que ele vai te resolver aí. Eu sei, isso aí, o teu é Windows 11? Isso. É Windows 11. Dá alguns erros com Windows 11 mesmo, entendeu? E daí é interessante você falar com o Denis, que aí ele... O que acontece? Das outras vezes que estava dando alguns erros, ele mandava um e-mail lá para o coreano e a gente marcava um acesso com ele no Ndesk e ele vem e arruma para vocês. Ah, beleza. Tá. Do contrário, tenta fazer uma coisa seguinte, ó. Tenta fazer um negócio.
Quando você entrar aqui, ó, você vai no teu computador, e aqui tem nesse cara aqui, nesse sujeito, que é essas configurações, e vai aqui em aplicativos, e vai em aplicativos padrão, não, aplicativos instalados, aplicativo de recursos. E você digita aqui, ó, 2010. 2010. Às vezes vem um cara aqui, ó, que é um coreano, um banco de dados coreano, que daí dá conflito com as nossas letras que tem, entendeu? E a gente não tem esse banco de dados coreano na nossa máquina. Por quê? Porque não precisa vir para cá. E aí você pega e apaga esse cara. Daí instala de novo, entendeu? Entendi. Ou então esse próprio Database Engine aqui 2010, porque esse database aqui é um banco de dados, o Access da Microsoft. E o cara deixa 2010, por quê? Porque tem muita gente com coisa legado, muito antigo. Então, às vezes, você tem um 2010 coreano e aí te incomoda. Entendeu? Tentei baixar esse cara aí. Beleza? Beleza, obrigado. Falou. Vamos que vamos. Hora das dúvidas, pessoal. Uma coisa que comentaram aqui no chat é que não pode ser um e-mail Gmail, tem que ser um e-mail profissional, não é isso? É assim, ó, eu uso o meu Gmail, né? E outra coisa é o seguinte, não sei como é que está preenchendo lá, mas não preencher aquela aba, porque ela está assim, parece lá LG Employee. LG Employee é funcionário da LG, entendeu? Aí não vem, aí incomoda, entendeu? Aí não vem. Você tem que colocar lá qualquer outra coisa, map, ou então designer, alguma coisa assim. Mas colocou employee, daí você não recebe mesmo, porque ele vai entender que é funcionário da LG. Entende? Aí não recebe. Entendi. Quem que não... O Oscar... É o Oscar Vasso que não conseguiu ativar? Ele colocou no chat aí. Eu não consegui ativar o quê? Oscar, tá por aí, Oscar? Eu acho que ele é que está sem microfone. Ah, não conseguiu. Ah, tá, ele não conseguiu ativar o microfone. Tá, entendi. Fica tranquilo, Oscar, já entendi. É isso, ele não conseguiu ativar o microfone, tá certo. Então, pessoal, assim, eu agradeço aí a participação do pessoal, eu falei aí, mas antes de discutir alguma coisa, mas essa era a ideia da gente também trocar algumas coisas, e numa próxima oportunidade, às vezes a gente fazer à noite, alguma coisa assim, ou fazendo às 7 horas da noite, a gente fazer, assim, uma outra live com mais algumas coisas, entendeu? Que dá para a gente fazer. E também vocês que trouxerem as dificuldades, as dúvidas, para a gente poder trocar ideia, né? A ideia com isso. Não, foi bem esclarecedor os teus pontos aí, e me tirou várias dúvidas que eu tinha, agora tá tudo ok. Não, Obrigado, Roberto. Tá bom? Então, beleza. Obrigado. Falou. Também com 28 participantes aí, é uma coisa legal, né? Bem adesão, bem legal aí, ó. Não, foram 40, chegou a 40. Chegou a 40? Olha que legal. Agora nós estamos com 36 nesse momento. 36. Ah, porque tem 28, 36. Que legal, que legal. Foi 40 fácil. Então tá. Chegou a 40. Então tá joia, pessoal. Obrigado aí pela participação. E assim, qualquer dúvida, a gente está à disposição aí, entendeu? Obrigada por tudo sempre, Roberto. Tá ok, tá aí. Obrigado e parabéns. Falou, Excelente obrigado. aula. Falou, obrigado. Vamos lá. Tiezinho, sou seu fã, você sabe disso. Tá legal, muito obrigado. Tocando aí. Valeu, Roberto. Obrigado. Falou. Abraço, pessoal. Tchau. Eu vou disponibilizar a gravação lá no grupo do Lattes Revit, tá? Tá legal. Valeu. Abraço. Tchau. Obrigado, valeu, bom dia. Falar um bom dia para todo mundo aí. Bom dia. Bom almoço para todo mundo também. Já são 11 horas aí, né? O Tucano acho que vai durar 5 e já são 16 horas lá, cara. 14 horas, aqui são 14 horas e 56 minutos. 14 horas. Um abraço, Gamenon. Bom. Valeu, engenheiro Roberto. A gente já fala no off. Obrigadão. Falou, um abraço. Abraço, pessoal. Tchau. Tchau.